Nós vamos dar início, então, a essa que a gente está chamando uma conversa em torno do lançamento do livro do Eduardo Góes Neves, né, esse livro aqui. Não vou adiantar nada do livro, ele vai exatamente a conversa em torno do livro que acabou de ser lançado, sobre os tempos do equinócio, 8.000 anos de história na Amazônia Central. Eu queria só, além do Edu, que está aqui, a Lili, nossa nova colega de departamento, que já tem 6 meses, por aí, mais ou menos, né? E a Mariana, duas colegas, duas especialistas assim, em Amazônia, né? Está ali também o Carlos, a Jaqueline, enfim, o Andrei, colegas do nosso departamento, o Rogério, que está lá filmando. Agradeço a todos vocês. Eu queria dizer, não vou demorar aqui nem representar o Edu, mas assim, ele é talvez o arqueólogo mais importante em atuação no Brasil hoje, né? Mas assim, agradecer imensamente a presença dele. Ele veio para o Fórum DOC, a gente achou por bem organizar aqui também na Fafiche com os colegas essa conversa, porque, enfim, eu acho que tem muita... O Edu, ontem a gente estava lembrando, não é de hoje que ele vem ao FMG, né? Eu me lembro, acho que foi em 2010 que a gente teve aquele encontro, mas o Edu já passou várias vezes aqui, já participou de concurso de professor, né? Veio outras vezes, e a gente sempre, da UFMG tem um carinho muito grande por ele, pelo trabalho dele. E acho que ele tem uma contribuição muito importante também para o nosso programa de pós-graduação em antropologia, né? Nesse diálogo com a etnologia, talvez seja um dos arqueólogos que mantém essa tentativa mais, como leme, né? da atuação da arqueologia. Tem vários outros, a própria Mariana, ele está aqui, mas... então, é isso. Eu já vou passar a palavra para ele, agradecer mais uma vez a presença dele, a disponibilidade tão generosa de compartilhar com a gente esse tempo aqui. Eu queria dizer, o Edu é tão generoso que o ano passado eu estava tendo um curso de antropoceno para graduação de divulgação científica na UFMG. Eu falei, quem sabe a gente convida o Edu para a turma para poder participar online, estava no tempo de Covid ainda, e ele participou e tinha uma turma assim, de umas 60 pessoas, foi maravilhoso. Eu fiquei capendo até hoje aquela aula de cabeça no ano passado, as questões. No final, a Lili e a Mariana vão fazer algumas questões, conversas, mas eu também vou fazer uma partir daquela lembrança. Tem uma coisa interessante, que o Fórum DOC é a última lembrança mesmo. O Fórum DOC está organizando essa mostra que se chama Ártico Amazônia, Inuit Amazônia. Já está quase no finalzinho, mas exibindo filmes que são filmes realizados por coletivos indígenas, Yanomami, no caso específico, e coletivo indígena Inuit. Né? Os Inuits tem vários realizadores indígenas, tem muitas coisas semelhantes do Ártico com a Amazônia, tem muitas coisas diferentes, claro, evidentemente, mas tem muitas coisas semelhantes, e uma delas é essa história do antropoceno, por isso que eu lembrei das mudanças climáticas que estão afetando de forma radical, né, tanto o Ártico quanto a Amazônia, o mundo inteiro como um todo. Mas, enfim, o Fórum DOC está fazendo também essa breve retrospectiva de alguns filmes, e hoje à tarde também vai estar o Marco Antônio Gonçalves com a gente, às 3h da tarde, agora lá no Humberto Mauro, discutindo exatamente o filme Nanook, que são 100 anos de Nanook que a gente está esse ano, 2022. Aliás, 100 anos também de Argonautas do Pacífico do Malinowski. Eu acho que o Malinowski foi até muito falado assim, na aba, teve algumas mesas, assim, mas teve pouca coisa em torno desse filme Nanook, que é um filme precursor do cinema etnográfico, com todos os problemas e qualidades e problemas, né, coloniais que ele coloca e tal. Mas hoje à tarde a gente vai discutir melhor isso, só fazendo um pouquinho para quem convidar, para quem quiser e puder ir na Humberto Mauro a partir das 3h, tá bom? Obrigado. Última vez sim, mas tem a ver com isso.
que o Edu vai ficar no final, a gente preferiu fazer, quem ainda não pediu autógrafo do livro dele, ele vai fazer no final, né, para facilitar a nossa organização. Tá bom. Bom, obrigado, Luquinho, né? Bom dia, Lili, também, Mariana. Queria dizer que é um prazer estar aqui, de verdade mesmo, né? Toda vez que eu venho, né? Como você mesmo mencionou, é sempre bom vir aqui para o FMG, para a Fafiche. Tem vários amigos e amigas que são colegas aqui e cujo trabalho eu respeito muito, né? Estou com duas amazonólogas aqui, também duas arqueólogas que trabalham na Amazônia. É muito legal, né? Ver que a pesquisa na Amazônia da arqueologia ocupa um espaço importante nesse centro tão importante de formação e produção de conhecimento no âmbito da arqueologia, da antropologia do Brasil, como é o FMG, sempre tendo vocês duas como as pessoas que representam esse espaço aqui. Deixa eu só fazer uma coisa. Eu estou bem relaxado, né? Eu vou marcar o tempo para não me perder, para a gente poder fazer uma conversa mesmo, né? Perguntei para a Mariana, ela falou que uns 15, 20 minutos, eu acho. Um pouco mais? Eu não quero... Tá bom. De novo, é muito legal estar aqui, né? E fazer o lançamento do livro. E tem algumas pessoas que estão aqui presentes, né? A Jaque, o Bernardo, que a gente trabalhou juntos, né? Inclusive são citados aqui, trabalhos que nós escrevemos juntos, né? A gente dividiu juntos essa experiência de fazer pesquisa lá na Amazônia Central, que foi uma coisa que foi muito rica para todos nós, né? Acho que eu posso dizer isso, é muito bacana ver vocês dois aqui também. E, assim, o que eu acho? O que eu queria falar um pouco? Assim, de onde surgiu esse livro? Qual que é a ideia desse livro? O que eu pretendo fazer, né? O que eu tinha em mente quando eu resolvi escrever esse livro dessa maneira e fazer e tentar trazer algumas ideias que eu acho que são importantes, né? Que tem a ver com a pesquisa, com a prática da arqueologia na Amazônia. Eu acho assim, importante falar, antes, acho que a primeira coisa, eu tenho essa convicção que a arqueologia está passando por um momento muito interessante hoje em dia, a arqueologia internacional, eu diria assim. Existe uma combinação, até falei sobre isso rapidamente ontem lá no Fórum DOC, né? Tem uma combinação muito interessante que eu acho que pode ser muito poderosa, que é de, por um lado, teoria social sofisticada e, por outro lado, técnicas ou métodos analíticos que são muito sofisticados também. Tem uma contribuição que vem das ciências naturais, né? Que tem a ver com, né, sei lá, ciência de isótopos, por exemplo, isótopos estáveis de estrôncio, né, de nitrogênio, de carbono, arqueogenética, né, estudos de microvestígios, de plantas, né, e de animais também. Estou pensando só em algumas coisas, tem muito mais coisas, né, mas a combinação dessas técnicas analíticas são muito interessantes. Vou chamar aqui de teoria crítica ou teoria social bem elaborada. Ela pode ser uma coisa explosiva no bom sentido, assim, ela dá para a arqueologia uma potência, uma força que talvez ela nunca tenha tido. Então, eu acho que nós que passamos, né, que praticamos arqueologia, estamos vendo um momento que é muito interessante, que, né, que não acontece só aqui no Brasil, eu acho que é um fenômeno geral que tem a ver com a arqueologia ser feita em diferentes lugares do planeta, né? E esse livro, então, eu até falei isso ontem também, vou repetir algumas coisas que eu falei ontem, Rubinho, é inevitável, né? Eu gosto de dizer que eu escrevi esse livro pensando no meu irmão. Meu irmão, o nome dele é Caio, ele é músico, não é acadêmico, né? Mas é um cara curioso, gosta de ler, é interessado pelo mundo, né? Um cidadão interessado e consciente, mas não tem paciência para ficar lendo livro técnico, né? Acadêmico, não tem tempo, não tem paciência. E eu pensei nesse livro, o leitor ideal para mim desse livro era meu irmão, porque eu, né, gostaria que ele lesse esse livro e a partir da leitura desse livro, entendesse melhor o que a gente está fazendo hoje em termos de pesquisa arqueológica na Amazônia. Então, eu tento me equilibrar aqui entre ser um livro que tem um certo rigor acadêmico, mas que seja inteligível. Eu acho que é importante para nós, não digo que todo mundo tem que fazer isso, cada um faz o que acha que pode fazer na medida do seu tempo, né, das suas energias, né? Mas eu acho que é importante, no caso, frente ao que está acontecendo no Brasil, no mundo nos últimos anos, esse ataque que a Amazônia tem sofrido, que os povos da Amazônia têm sofrido, né? Eu acho que seria muito importante que esse livro fosse escrito com uma linguagem que fosse acessível para um público não acadêmico. Então é óbvio que eu estou tentando dialogar aqui com as minhas colegas e meus colegas da academia, né, da arqueologia, da antropologia social, mas eu estou tentando também, eu não sei se eu consigo, mas a minha ambição é tentar fazer uma conversa que vá além da academia e que possa atingir pessoas como o meu irmão, por exemplo, que é um cara que de novo, é um cidadão crítico e quer entender melhor sobre o mundo onde vive, sobre o Brasil também. Então, eu procurei escrever esse livro com uma linguagem que fosse acessível, um livro de jargão. Eu não sei se eu consegui, mas eu agradeço muito a Florência Ferrari, que é editora da UBU, que é antropóloga também, né? E que fez uma leitura crítica impiedosa do manuscrito. Porque isso aqui foi escrito com uma tese de livre docência.
Lá na USP, onde eu dou aula, a gente tem esses rituais pseudo, porque a USP não tem nem 100 anos, né, mas ela tem esses rituais pseudo, né, tradicionais, assim, e um deles aqui na progressão da carreira, para virar professor associado, você tem que fazer isso, que é uma tese nova, né, que é a tal da livre docência. Você pode fazer uma coletânea de artigos, de trabalhos, um memorial, né, ou você pode escrever uma tese nova. Eu escrevi esse livro, uma tese de livre docência, faz 9 anos, né, e tem uma história, tentei publicar antes, acabou não rolando, e aí, finalmente, quando a UBU tocou publicar, graças à iniciativa da Florência, ela fez um trabalho muito minucioso de edição. E eu tirei um monte de coisa do livro. Ela falou assim, o que é estratigrafia? Coisa que a gente acha que não é estratigrafia. O que é estratigrafia? Mas explica para mim, né? Existe lítico. O que é lítico? Né? Lítico, o que é lítico? Vocês acham demais, eu adoro essas coisas. Mas o resto do mundo não sabe, não, e não tem obrigação de saber. Coisas assim triviais para nós, que a gente naturaliza na nossa linguagem acadêmica, não faz o menor sentido para as nossas colegas, né, e nossos colegas que estão em outras áreas, ainda mais para quem não está na academia. Então ela fez uma leitura muito legal, muito séria, muito minuciosa, que me fez repensar de novo, né, algumas das coisas que a gente assume como naturais, o nosso campo de conhecimento, mas que são aparentemente esotéricas, aparentemente não, são absolutamente esotéricas, porque não compartilha desse processo de produção de conhecimento na biologia. Então esse trabalho da Florência foi muito bacana, eu queria agradecer a ela por essa leitura minuciosa e impiedosa, né, que gerou esse manuscrito aqui. Então, onde vem essa experiência? Como eu falei, eu escrevi esse borrador, assim, a primeira versão desse livro, eu escrevi em menos de 2 meses. Eu sou um cara que não consegue fazer as coisas com antecedência, obviamente, né? Eu tinha um prazo para me inscrever nesse concurso de livre docência, que era o final de agosto de 2012. Eu falei, eu faço isso, é uma história longa, pessoal, meus filhos mais velhos vinham morar comigo para ganhar mais dinheiro. Isso é bem prático, eu tinha que ter um aumento de salário. Eu falei, eu preciso defender essa livre docência. Estou passando há anos para fazer isso. E falei, vou escrever. Aí eu sentei em 2 meses e escrevi uma versão, a primeira versão, que serviu de base para essa tese que eu defendi no ano seguinte, em 2013, março de 2013. E eu cometi aquelas coisas que a gente faz na hora e fala, poxa, parece uma boa ideia, mas na hora do vamos ver, você fala, por que eu pensei nisso, né? Eu convidei algumas pessoas com quem eu queria conversar para participar dessa banca. Eu falei isso ontem lá no Fórum Doc também. Eu tinha ensaiado algumas das ideias que eu coloco no final do livro, no começo, no primeiro capítulo. Para quem já leu o livro, quem for ler o livro, no primeiro capítulo eu tenho que estabelecer um campo de diálogo com a antropologia social. Eu acho muito importante, para quem fizer arqueologia aqui no Brasil, não pode passar incólume pela influência intelectual maravilhosa que a antropologia, que o pensamento da antropologia social brasileira tem, não só aqui no âmbito nacional, mas internacional. É uma das áreas de conhecimento, produção de conhecimento no Brasil, que tem relevância teórica para fora do nosso país, é a antropologia social. A gente tem uma tradição maravilhosa de produção de conhecimento. E a minha formação como arqueólogo é uma formação que se faz nesse campo dessa tradição dos 4 campos, na tradição boasiana. Quando eu comecei a fazer meu doutorado, em 1989, não existia, a gente não tinha programas de pós-graduação em arqueologia aqui no Brasil. Então eu fiz uma formação nos Estados Unidos, procurando, naquela época eu era muito diferenciado, eu vou ter que usar um jargão da arqueologia, né? Mas eu era um jovem processualista, né? Fordiano, achava que a arqueologia era uma ciência, né? Que tinha conhecimento objetivo, tudo. E eu fui procurar uma formação de interesse dessa tradição intelectual, que é super positivista, né? E sobre a hoje em dia eu tenho várias críticas, eu fui aprendendo de dentro para fora a fazer essa discussão crítica, mas eu fazia a minha formação numa tradição antropológica dos 4 campos, do conhecimento, com uma influência muito forte da antropologia ecológica, que era uma coisa que ninguém, também era uma coisa horrorosa, né, se falar e se pensar no Brasil naquela época, mas eu achava, e não vou conseguir falar muito sobre isso, a gente pode até conversar com mais calma depois, mas eu pensava, né, do alto da arrogância dos meus 20 e poucos anos, que uma formação de antropologia ecológica nos 4 campos vai me permitir fazer uma arqueologia processualista interessante na Amazônia. Esse era o desenho conceitual que eu tinha na minha cabeça, né? Que acho que foi uma experiência super bacana, mas de qualquer maneira, acho que uma coisa que sobra muito disso foi essa exposição à antropologia social, durante a minha formação e depois voltando aqui e trabalhando e fazendo uma conversa muito bacana com as minhas colegas e os meus colegas, principalmente lá de São Paulo, porque eu estou em São Paulo, né? Lá no Centro dos Ameríndios, foi aluno também, né? De umas pessoas ilustres, Dominique Galois, Lucas Vidal, foram minhas professoras na graduação, eu já buscava essa conversa mesmo durante a graduação. Mas, de qualquer modo, esse livro ele tenta, então, fazer essa conversa um pouco com a antropologia social e o esboço, o primeiro esboço dessas ideias,
eu coloquei no papel um evento aqui da Fafiche, que eu falei, eu comentei sobre isso ontem, por qual você me convidou. Eu não costumo escrever, ao contrário, existe uma tradição intelectual na arqueologia, geralmente a gente não escreve texto, né? Tipo, você escreve, né? Mas eu não, quando eu vou para o evento, a gente mostra slide, né? Eu sei que tem gente que não gosta disso, mas é a nossa, né? Tem até uma piada, posso contar uma piada? Eu tenho um grande amigo, arqueólogo, que eu cito muito nesse livro, que é o Michael Rickenbacker, vocês devem conhecer, né? É um cara importantíssimo, o trabalho dele no Chihuahua. E o Michael é um cara muito engraçado, assim. E ele conta que uma vez ele tinha uma posição aberta na Universidade de Chicago, para arqueólogo. E ele se inscreveu para essa posição, foi selecionado, ele foi dar aula, tinha que dar aquela aula para o pessoal avaliar. E estava lá, quem era professor lá em Chicago era o Marshall Salles, aquele cara super mal-humorado, né? Essa fama de ser mal-humorado. E aí, ele estava lá, o Michael foi dar aula, né? Montou os slides, aí o Michael disse que o Marshall Salles gritou, ele foi engraçado, ih, mais um arqueólogo preguiçoso, mostrando o slide. Aí, bom, corta. Aí um dia eu fui participar de um evento. E estava lá o Marshall Salles, não conhecia o Marshall Salles, né? Ele morreu, né? Não sabia quem eu sou. Mas eu estava lá no evento, ele estava velhinho, a pessoa falou, você pode acompanhar o Marshall Salles até o evento, porque ele vai andando sozinho. Eu falei, não, eu vou andando com ele, né? A gente foi conversando, você faz o quê? Eu falei, eu sou arqueólogo. Você trabalha onde? Você trabalha no Brasil, na Amazônia. Você vai falar agora? Eu falei, vou. Você vai apresentar slide? Eu falei, vou. Não falou mais nada. Ele podia ser mal-humorado, mas ele podia. Ele era engraçado, né? Poder torturar, né? Um cara mais novo, assim. A academia tem esses prazeres sádicos, eu estou brincando. Mas assim, fechando. Mas para esse texto aqui, para esse evento da UFMG, eu escrevi um texto. Porque eu queria trabalhar melhor com as ideias. Eu sabia que tinha um público aqui que ia poder receber criticamente aquelas ideias. Então, e uma parte desse texto ela foi canibalizada e transformada em constitui um pedaço da conclusão desse livro também. Que para fechar essa digressão tudo aqui, eu quero uma tentativa, então, de fazer uma conversa, do ponto de vista acadêmico, digamos, com a antropologia social. Eu acho que é tentar mostrar para a antropologia social que existe é meio óbvio falar isso, mas que existe um valor, né? Que a antropologia produz conhecimento que pode ser relevante e importante, para a gente pensar na etimologia indígena, mas não unicamente, esse livro se refere, né, à questão indígena, mas obviamente que a arqueologia pode trabalhar em outras dimensões também, mas tentar trazer um pouco do valor que a arqueologia pode ter para contribuir, para aprimorar esse nosso campo de conhecimento, que eu vou chamar de antropologia, que coloca a arqueologia dentro. Né? Okay? Então, tinha essa questão, né, dos 4 campos da minha formação, e uma coisa que eu acho interessante para quem trabalha na Amazônia, que tem a ver com esse debate, né, dessa relação com a antropologia social. Se a gente for pensar na arqueologia amazônica, ela é uma arqueologia muito antropológica. Talvez até os nossos colegas, porque é uma antropologia meio enviesada para o neo-evolucionismo, para a antropologia, isso foi no século X, da segunda metade do século XX, do pós-guerra, né? É um pedaço da antropologia social que nunca fez muito sucesso aqui no Brasil, que tem a ver com a primeira encarnação do Salles, antes do Salles, aquela virada dele, né? Virada ontológica dele dos anos 60, né? Ele era um antropólogo neo-evolucionista, né? Salles, Serres. E esses caras tiveram uma influência muito forte na arqueologia. Muitos deles foram alunos da Universidade de Colômbia, né? A Beth Megas, que é uma grande arqueóloga, teve uma influência muito grande na arqueologia amazônica, foi colega do Eduardo Galvão, né? Do Salles, né? Robert Murphy. Esses caras são tão importantes para a etnologia amazônica, foram todos colegas lá nos anos 50, lá nos Estados Unidos. Desculpe. Então, essa influência do neo-evolucionismo e da antropologia ecológica, ela colocou uma série de questões, de problemas de pesquisa, que nós, que viemos depois, acabamos herdando, né? Problemas que hoje em dia acho que já estão superados, mas que eram muito importantes, né? Por exemplo, essa questão da relação, né, do determinismo ambiental, a relação das forças ambientais, o meio ambiente determinando as histórias ou os processos, né, históricos na Amazônia do passado. Né? Eu imagino que vocês devem conhecer essas teorias, eu vou falar muito rapidamente aqui, mas a ideia de que, né, solos muito pobres, pouca proteína, teria sempre pouca gente na Amazônia. A gente sabe que isso está errado hoje em dia, mas há 30 anos atrás essas ideias estavam meio abertas para serem testadas. Né? E para testar essas hipóteses, a gente tinha que fazer o quê? Não bastava mais fazer aquela arqueologia que a gente já fazia, que é muito importante, que teve uma contribuição muito legal, que é a arqueologia da análise cerâmica, da análise lítica, que é fundamental e está cada vez mais sofisticado hoje em dia, mas a gente tinha que ir atrás de evidências
que tivesse a ver com essa relação, por exemplo, daqueles povos do passado com a natureza. Então, a ideia de solos, por exemplo. Hoje em dia nós sabemos que essas terras pretas da Amazônia são solos formados pelos povos indígenas do passado. Já saiu um artigo ano passado que critica essa hipótese, mas em geral está estabelecido isso, né? Essa autoria, está tudo bem aqui? Tá tudo ótimo. A gente está querendo aumentar. Está muito baixo? Fala mais alto. A gente não está descobrindo onde que é o movimento, então eu falar mais alto. Falar mais alto e mais devagar, imagino, né? Falar mais alto aqui. Então, a gente sabe hoje em dia, por exemplo, que esses solos, essas terras pretas, são maravilhosas, né? Foram formados pela agência indígena no passado, mas aquilo é uma coisa... Nos anos 90 essa questão estava aberta, né? Quem bateu o martelo e estabeleceu isso foi uma colega da gente, geoarqueóloga, que é a Jessie Kerr, que fez um trabalho maravilhoso, né? De mapeamento de elementos químicos nesses sítios arqueológicos lá do Pará, e mostrou como os valores variavam ao longo do uso do espaço, né? Ela foi a pessoa que, a meu ver, estabeleceu de maneira definitiva, mas isso ela fez no final dos anos 90, né? No meados do final dos anos 90. Essa questão estava aberta ainda. Então, por exemplo, para trabalhar com esse ponto de vista, a gente achou que era fundamental que, desde o começo, colaborar com cientistas de solo. Então, a gente tem uma... né? E isso foi uma coisa muito bacana. Assim, alguns são realmente homens, né, que trabalham com ciência do solo. Né? Alguns desses colegas são parceiros até hoje, mas desde o começo, então, a gente procurou, para tentar resolver aqueles problemas, aquelas questões que haviam sido colocadas anteriormente por essas pessoas que nos antecederam na pesquisa amazônica, a gente teve que pensar num desenho de projeto que fosse transdisciplinar ou multidisciplinar. Né? A gente sempre fala como é importante fazer a tal da transdisciplinaridade, e eu acho que essa é a grande força da arqueologia. Né? A arqueologia só funciona bem quando ela de saída já é transdisciplinar, e no nosso caso isso era quase um imperativo, né? Para resolver aquelas perguntas. Então, a relação com as árvores, com as plantas, né? A gente tinha que ter alguém fazendo a arqueobotânica, que é a nossa colega Myrtle Schock, depois outras pessoas vieram se juntar a nós, mas a Myrtle ela tinha feito o doutorado dela aqui em Minas, né, no Piraçu, e eu chavequei a Myrtle, né, ela trabalhava no laboratório lá de São Paulo, no laboratório que eu coordenava, falei, Myrtle, você trabalhava mais, é legal, né, nada contra a arqueologia do Norte de Minas, que é maravilhosa, né, eu já estava vendendo meu peixe também, né, falo do mar arqueobotânico, falei, Myrtle, você tem que trabalhar na Amazônia, essas questões, né, e a Myrtle hoje em dia mora em Santarém, né, a professora Malfopa é uma excelente, ela criou esse campo da arqueobotânica. Então, uma coisa interessante, de novo, por que tudo isso aconteceu? Porque nós herdamos essas questões, esses programas de pesquisa. E por que nós herdamos esses programas de pesquisa? Porque existia uma tradição de pesquisa arqueológica na Amazônia que era um pouco diferente do resto do Brasil e que tinha uma influência muito forte da antropologia social. Tudo bem que era uma antropologia não evolucionista, determinista, essas ideias estavam erradas, né? Mas ela colocava hipóteses que tinham que ser testadas a partir dos trabalhos de campo. E nós herdamos isso foi uma coisa que eu acho que foi muito interessante. E nesse caso específico desse livro, né, a questão era a Amazônia Central, que era essa região da Amazônia Central, ali que vai mais ou menos desde Tefé, no Amazonas, até Itacoatiara, né, para quem conhece um pouco de geografia no Amazonas. Alguns autores brasileiros e estrangeiros, de novo, eu não vou ter tempo de contar essa história em detalhes, mas ela está, espero, narrada aqui no livro, né? Mas figuras muito importantes da arqueologia amazônica, como o Donald Leite, que já morreu há muitos anos, que é um arqueólogo que nunca trabalhou no Brasil, mas trabalhou no Peru, né? E como seu aluno brilhante, José Brochado, que é um grande arqueólogo brasileiro, que hoje em dia, né, vive recluso lá em Porto Alegre, mas está vivo ainda. E eu me lembro quando eu li a tese do Brochado pela primeira vez, eu estava estudando lá nos Estados Unidos, eu pedi que ela preste muita biblioteca, né? Chegou aquele catatal, assim, eu não podia tirar da biblioteca, era um negócio pesado, assim. Acho que vai ser publicado agora, finalmente, né? Acho que você viu o Brochado, né? Brochado é tímido, não quer que falem dele nem a distância, né? Mas eu lembro quando eu li, porque o Brochado pegou de novo, esse papo meio de arqueólogo aqui, ele pegou aqueles dados do Pronapa, aqueles levantamentos que foram feitos nos anos 70, aquelas fases e tradições todas, né? E ele deu um sentido histórico àquilo, apontando uma hipótese muito interessante sobre a história dos povos falantes de línguas da família Tupi-Guarani. E eu lembro quando eu li o Brochado, eu senti de fato uma emoção, foi mais do que um prazer intelectual, uma emoção mesmo, né? Eu falei, pô, esse cara, ele está pegando essas coisas todas e está dando um nexo para aquelas informações fragmentadas que a gente tinha para a arqueologia do Brasil naquela época, para mim pelo menos, né, que era um estudante ainda, no começo dos anos 90. Foi uma experiência maravilhosa. E esses autores, Brochado, Leitra, José Oliver, que é um colega muito importante, que trabalha até hoje na arqueologia do Caribe,
seguindo as ideias do Leiter, né, propuseram, eu não vou ter tempo de explicar com calma aqui, que essa região da Amazônia Central teria sido uma região importante na história profunda dos povos indígenas aqui da América do Sul. E colocaram algumas expectativas, alguns correlatos, dizendo, olha, a ocupação humana é muito antiga e contínua, vai ter um tipo de cerâmica, que é da tradição política, né, que deve ter 7 mil anos, mais ou menos, nessa região. E uma coisa interessante é que os grandes sítios que a gente encontra ali teriam correspondido a grandes aldeias no passado. Né? De novo, depois a gente pode falar mais sobre isso, mas assim, havia questões interessantes que eles colocaram, e quando a gente foi a campo, o Michael e eu, em 95, pela primeira vez, a gente foi para tentar resolver essas questões, de maneira quase militante, missionária, né? O nosso objetivo naquela época era mostrar que a Beth Mega estava errada, né? O Pronapa estava errado, o Pronapa era a arqueologia da ditadura, né? E que tinha uma arqueologia libertária, que era a arqueologia que a gente queria fazer na Amazônia, que era democrática, antifascista, né? Eu acredito que essas coisas, eu acredito nisso até hoje, né? E a gente foi a campo com essa missão. E eu me lembro que foi muito legal, porque no começo éramos literalmente o Michael, eu e nosso colega James Peterson, que morreu no campo em 2005, né, foi assassinado no assalto, né, mas no começo a gente trabalhava literalmente, nós três, dormindo numa rede, num tapeí, na beira do Rio Negro, né, e foi maravilhoso, fazer arqueologia desse jeito, né, já tinha trabalhado no Alto Rio Negro no doutorado, foi uma coisa muito bacana. Eu acho que o Michael acabou saindo do projeto, ele continuou trabalhando no Alto Xingu, mas uma coisa que foi interessante que aconteceu ao longo dos anos 90 e dos anos 2000 foi uma conjunção de fatores positivos, que eu acho que também fortaleceu muito esse projeto. A primeira delas foi o quê? O fato de lá em São Paulo haver uma fundação que é a FAPESP, que tem grana, né? Tem dinheiro, eles são meio chatos, são super chatos, na verdade. A estação de contas é um inferno, né? Eu sempre sofro, né? Mas de qualquer modo, eles têm 1% da Constituição do Estado de São Paulo. Eu espero que o nosso governador, né, eleito agora não interfira nisso, mas 1% da arrecadação de impostos vai para a FAPESP. Então tinha essa condição de conseguir financiamento da FAPESP, que foi uma coisa interessante. Uma coisa que também não fui eu que fiz, mas eu acabei beneficiando muito disso, foi que o lugar onde eu trabalho, o Museu de Arqueologia e Etnologia, criou um programa de pós-graduação em arqueologia. E esse programa foi um programa que foi criado, foi um dos primeiros, não foi o primeiro, né? Nós fomos os primeiros programas de arqueologia aqui no Brasil, então existia a possibilidade de receber alunas e alunos ingressando na pós-graduação para fazer mestrado ou doutorado, conseguir bolsa na FAPESP e, através das bolsas concedidas a essas alunas e alunos, financiar parte das pesquisas deles, mas também conseguir dinheiro para bancar esses projetos. E aí está aqui, né, de novo, o Jaque e o Bernardo, né, que participaram. Aí nós fizemos inúmeros sítios de escolas, eu não lembro da quantidade, sei lá, mais de 10, eu acho, né. Recebemos alunos do Amapá. Aí o projeto foi crescendo ao longo dos anos 2000, né. Algumas etapas de campo a gente tinha mais, teve uma etapa de campo que a gente estava com 67 pessoas, né, 67. Era uma mistura de Woodstock com arqueologia, sei lá o que acontecia, né? Por ela não saber, assim, né? Era um mar de barracas, assim, né? O Bernardo era o cara que mergulhava primeiro para pegar. Ele recebia um dia, eu na minha rede, assim, vi o Bernardo passando para pegar água, eu lembro que ele foi com esse cara em ponta firme, né? Já que foi para lá também, né? Um monte de gente que hoje em dia está envolvida com a arqueologia da Amazônia, passou por esses sítios de escolas. Foi uma experiência muito bacana, por quê? Porque eu lembro que a primeira vez, o primeiro sítio de escola que eu coordenei em 99, eu tive uma furunculose. Eu estava nervoso, né? Era um monte de gente, eu nunca tinha olhado com tanta gente assim, que as pessoas olham para você agora, o que eu faço? Pensa aí. Arqueologia de campo a gente resolve, tem que resolver na hora, né? Tem coisas que a gente não sabe, né? Você não sabe o que é. Tudo bem, legal ter experiência, mas já abre um buraco ali, você não sabe. Às vezes aparece uma coisa que você nunca viu na vida, né? E você tem que dar todo mundo olhando para você, né? Então, uma coisa que eu aprendi, uma lição num sítio de escola, assim, ninguém pode ficar desocupado. Né? Você vê o pessoal olhando para o céu, falando, vai abrir uma picada lá, vai aqui não é importante, a gente tem que... Não serve para nada aqui, mas não pode ficar parado. Né? Ficou parado, começa a pensar, né? Eu tive essa furunculose e falei, e agora, né? Mas assim, eu acho que era nervoso de ter que... Mas uma coisa que eu aprendi, e que eu acho que é importante, e que eu acho que vai todo mundo, né? Tem colegas aqui super experientes, né? Que no fundo é isso, a arqueologia é um processo coletivo de produção de conhecimento. Essa é uma diferença importante para a antropologia social, que normalmente é um caminho mais solitário, né? O trabalho de campo e a produção depois, né? São caminhos solitários, escrever os trabalhos, é uma coisa... E a gente não, a arqueologia, ela por ser também multidisciplinar, é uma coisa gregária, o campo é coletivo, né?
e a produção depois, a redação, né? A reflexão é coletiva. Isso é uma coisa que é importante, que faz parte do nosso processo de produção de conhecimento. E esses sítios de escolas lá na Amazônia Central foram maravilhosos, porque eu aprendi muito. Eu lembro que durante a defesa da minha tese de livre docência, eu falei sobre isso. Falei, olha, eu aprendi muito a fazer arqueologia. A gente nunca para de aprender, né? Mas eu aprendi muito a fazer arqueologia de campo nesses sítios, porque a gente começou a encontrar coisas, montículos, estruturas artificiais, feições, coisas que eu, na minha experiência prévia de fazer arqueologia no estado de São Paulo, nunca tinha encontrado. E, de novo, eram coisas novas, a gente resolvia na prática, a gente foi desenvolvendo um monte de procedimento analítico e maneiras de tratar esse objeto de estudo a partir da nossa experiência concreta ali, de olhar para aqueles sítios maravilhosos e aprender o que fazer com ele. E esse processo nem sempre era tranquilo, às vezes tinha briga, discussão, né? Mas no final resultava de uma coisa muito interessante. Então, assim, essa conjunção de ter os recursos disponíveis lá em São Paulo naquela época. A pós-graduação foi formada no MAI. Esses sítios arqueológicos maravilhosos, nos quais a gente trabalhou. Uma população que vive ali, maravilhosa, alguns dos quais são os nossos amigos e parceiros até hoje, se engajaram, né? Iranduba é uma cidade muito interessante, onde a gente trabalhou mais, porque ela está... hoje em dia tem uma ponte que atravessa o Rio Negro, de Manaus para Iranduba. Naquela época, a gente tinha que pegar barco para atravessar uma balsa, né, para o Rio Negro. E muita gente que vinha do interior do Amazonas e queria morar perto de Manaus para ter acesso à saúde, educação, mas não queria morar em Manaus, ia morar em Iranduba. Então, lá no Iranduba tinha uma população que tinha uma memória muito forte ainda da sua vida, da sua experiência, dos seus pais, ou da sua própria vida no interior do Amazonas. E muita gente, quem conhece aqui a Amazônia, sabe que os sítios arqueológicos estão por toda parte. É muito comum que as comunidades do interior estejam acima de sítios arqueológicos. Aquela terra preta maravilhosa, o cara vai fazer a roça, né? Aquele mundaréu de caco de cerâmica aparecendo, né? Então, assim, muita gente minha colega Carla Gibertoni, que é educadora lá do MAI, fez um trabalho maravilhoso de educação. Então, a gente ia para as escolas do Iranduba, as crianças, as professoras, os professores iam visitar as escavações. Tem uma foto maravilhosa da Helena grávida, Helena Lima, né? Está grávida com o barrigão, assim, recebendo os alunos, né? Uma outra Anne Pidaniel, que é uma colega brilhante, arqueóloga também do campo, grávida, barrigão, escavando o sepultamento, né? Então, assim, a gente teve, de fato, uma conexão muito forte com a comunidade lá do Iranduba. A gente criou um curso de graduação em arqueologia pela Universidade do Estado do Amazonas, lá no Iranduba também. Esse curso não está mais no Iranduba, tem São Gabriel da Cachoeira. Mas um monte de coisa bacana foi acontecendo ali. Hoje em dia acabou tudo, né? Acabou, né? Mas, de qualquer maneira, aprendi que, na verdade, essa questão até da arqueologia pública, a arqueologia comunitária, na verdade, ela depende do engajamento eterno, né? Então, essa memória desaparece. Se não tiver lá o tempo inteiro, essas coisas desaparecem. Mas, de qualquer modo, essa combinação dessas coisas todas, e mais uma última coisa, que é o quê? A expansão do ensino superior no Brasil, que aconteceu nos anos 2000, que foi maravilhosa, né? Novos cursos, novas carreiras de arqueologia foram criadas no Brasil, no norte principalmente, mas não só no norte, no sul também, Pelotas, Rio Grande, né? Lá em Porto Velho, em Santarém, bom, né, no Piauí, tem no Brasil, né, vários lugares do Brasil. E muitas dessas pessoas que passaram por tiveram essa experiência de trabalhar nesses tipos de escolas, que eram alunas ou alunos daquela época, hoje em dia são professoras e professores dessas exposições. Então, foi uma combinação muito bacana de uma série de coisas que aconteceram paralelamente, né, aqui no Brasil naquela época, foi uma época virtuosa aqui no Brasil, né? Espero que ela volte agora, de alguma maneira, né? Mas da qual esse projeto aqui se beneficiou. E aí? Nossa, meia hora, tá? Tudo bem? Então, acho que o livro é um pouco isso, ele conta essa história, então, né? Como é que a gente foi, como é que, né, a gente partiu dessas ideias, colocadas pelo Leiter, eu me lembro que, uma outra historinha rápida aqui, né? Eu estava em casa, domingo, 00:30, assim, falando por telefone. Isso foi em 94. Falei, bom, morreu alguém, né? Domingo, opa, desculpa. É notícia ruim, né? 00:30. Eu atendo, era o Michael. Ele, você não imagina, eu estive lá em Manaus, esses sítios são demais. Tá ligando os Estados Unidos meio dele, né? É demais, cara, vocês têm que ir lá, Terra Preta, cerâmica, bonito. Foi assim que começou esse projeto. O Michael foi fazer uma visita lá, voltou animado dos Estados Unidos, ele conseguiu uma grana e a gente foi para Campo em 95, né? O que mostra um pouco, eu acho assim, eu espero também, não sei se isso fica claro, mas eu espero que esse livro mostre um pouco assim, essa convivência intensa que a gente tem como arqueólogo e arqueólogo, ela pode ser muito boa e muito ruim. A gente briga, fica puto, não quer mais ver, mas assim, mas tem um outro lado disso, né? Que essa coisa da produção de conhecimento, esse processo coletivo de produção de conhecimento é muito bacana, né?
Eu acho que a experiência de você trabalhar no campo, no laboratório, passar por esses... Né, se ao final de tudo isso você ainda resta, né, carinho e amor, né, por aquelas pessoas, você passou por um teste que é implacável, né? Isso é maravilhoso, assim, atravessar essas coisas. Então eu espero que esse livro também seja um pouco um tributo a essa coisa do trabalho coletivo, que é tão importante para a arqueologia, que acho que pode ser um modelo de produção de conhecimento para outras áreas também, né? Mostrar que a arqueologia tem uma coisa que a gente pode trazer que pode ser interessante para as humanidades em geral, não só para o nosso campo específico. Não sei, o que vocês acham? Abre para conversa, fala um pouquinho mais. O que vocês acham? Acho que sim, né? E aí você complementa na Wikipedia. Tá ótimo. Pode ser? Claro, imagina, obrigado. Então tá. Não, se você chegar aqui, dá, Edu. Falou aí, Maria? Beleza, mais água aí. Beleza. Bom, gente, né, primeiro isso, super agradecer a iniciativa do Rubinho pelo Fórum Bloco de trazer o Edu, né, sempre um prazer ouvir, né, e acho que esse livro é muito legal que ele tenha chegado agora, porque acho que a gente está num momento na arqueologia brasileira, esse livro ele é resultado disso, mas acho que a gente está num momento na arqueologia brasileira agora que é um momento particularmente pulsante, essa chegada também da galera indígena fazendo arqueologia, né? Então acho que esse livro ele também ajuda nessa disseminação da arqueologia para fora, mas acho que ele também é um livro que vai ser muito importante para dentro da arqueologia. Mas assim, a minha pergunta para ti tem a ver com, acho assim, um clássico da arqueologia, da gente pensar a arqueologia como uma disciplina ligada com o passado. Eu acho que tu é dos caras que hoje no Brasil mais tem ativado quanto a arqueologia não é sobre o passado. É também sobre o passado, mas a arqueologia é muito sobre projetos de futuro, né? Então eu queria te provocar para isso, pensar, acho que quando tu traz essa grande narrativa da arqueologia da Amazônia Central, tu traz também provocações sobre de que modo a arqueologia contribui para a gente pensar o futuro, não só das pessoas indígenas, mas o futuro do planeta mesmo, né? As questões do antropoceno todo estão dialogando com isso. Então, como é isso? Que a arqueologia é essa, né? Que transformação é essa que está acontecendo na arqueologia? Que o passado não é mais o nosso lugar de atenção absoluta, né? O passado é meio uma fonte para a gente estar pensando além, assim. Deixa eu ouvir. Valeu, obrigado, Nana. Acabei não falando sobre isso, mas sim, essa questão é fundamental. Sem dúvida, eu acho que... E falo de novo, meu lugar de fala, assim, é um arqueólogo que trabalha na Amazônia, né? Então vou falar sobre a Amazônia aqui, mas acho que isso vale para a arqueologia em geral. A arqueologia não é só mais sobre o passado. Claro que o passado, eu trabalho hoje em dia com contextos que tem entre 6 e 4 mil anos atrás, então não abandonei o passado, igual o Oligoceno Médio, estou trabalhando com isso, né? Eu quero deixar isso bem claro. Mas não é só sobre o passado também, né? De novo, a arqueologia tem essa coisa que é meio onívora, né? Essa transdisciplinaridade, se não for controlada, ela pode virar um monstro, né? Porque de fato a gente vai, né? Essa questão de olhar para a materialidade sobre qualquer aspecto cronológico, digamos assim, que a arqueologia faz, né? É muito bacana, é maravilhosa. A gente vive num mundo atualmente que é, né, cada vez mais povoado por lixo, né? Assim, a gente está deixando um registro estratigráfico, eu posso falar estratigráfico aqui, né? A gente deixando um registro estratigráfico. Outro dia eu li isso, não lembro de que eu li agora, mas o material, o vestígio orgânico que a gente mais produz hoje em dia é osso de galinha. A gente vai deixar uma camada, porque a nossa espécie pode desaparecer, mas o mundo vai, enquanto tiver sol, o mundo vai continuar, né? Nos próximos milhões de anos, bilhões de anos, né? Então a gente está deixando um registro que um dia vai ser talvez uma coisa muito delgada, que é plástico, cimento e osso de galinha misturado, que é o registro do antropoceno, entre outras coisas, né? Além dos marcadores químicos. Então, assim, de novo, quem olha para isso somos nós, não só a gente, não quer dizer que só a gente faz isso, né? Mas é inevitável, nós olhamos para isso, né? Todo mundo que se envolve com a arqueologia, quando entra num lugar, eu estava olhando hoje da janela, no quarto do meu hotel, né? Vendo BH, no centro, bonito, as montanhas, mas a gente sempre imagina como aquilo era, né? No passado, e a gente sempre tem aquela fantasia, acho que todo mundo tem essa fantasia meio secreta de imaginar como aquilo vai ser um dia, como for só ruínas, né? Porque a gente sabe que o mundo vai continuar, o planeta vai continuar, e todo mundo que entra nessa brincadeira da arqueologia, no fundo fica fazendo essa viagem mais ou menos espírito, não sei se vocês fazem, mas eu faço entre o passado, lá em São Paulo eu olho para o Rio Pinheiros, né? Eu moro no Vale do Rio Pinheiros, né? Eu olho para o Rio Pinheiros e falo, como é que era esse lugar
antigamente era um rio meandrante, cheio de bichos, cheio de pássaros, cheio de peixes, né? Cheio de gente, indígenas vivendo aqui. E como é que ele vai ser no futuro também, né? Eu acho que a gente tem a gente, apesar de trabalharmos com o passado, a gente sempre está viajando entre o passado e o futuro. Então, assim, tem essa questão mais, né, viajandona, digamos assim, que acho que é interessante, mas aí tem a questão concreta, que acho que tem a ver com a Amazônia e tem a ver com o antropoceno, né? Por causa dessa tradição intelectual, que é tão problemática, mas tão interessante, do determinismo ambiental, essa questão, eu vou usar um termo que eu nem mesmo sei se eu acredito nele, mas só para facilitar a nossa conversa aqui, essa ideia da sustentabilidade da ocupação humana na Amazônia, ela é colocada pela Beth Meggers atrás. Se vocês lerem, todo mundo adora, né, bater na Beth Meggers, mas se vocês relerem, ela tem aquele livro clássico dela, Amazônia, Ilusão do Paraíso. E ela publicou uma segunda edição desse livro, em 1996. Ela escreveu um capítulo, o último capítulo, uma nova versão. Se você ler, eu fiz essa brincadeira, né? Eu li, estava no laboratório, eu li em voz alta para o pessoal, eu não falei quem tinha escrito. E as pessoas falaram assim, quem é o Eduardo? O Felipe Descolar, foi da Beth Meggers. Ela fala de uma maneira, eu recomendo, na segunda edição de 96, ela tem um novo capítulo e ela termina de uma maneira, a maneira dela, a Beth Meggers, estava apontando para essa questão, ela estava renovando essa questão da tal da sustentabilidade, a ideia, né, de presença humana na Amazônia de relação com o meio ambiente. Então ela colocou essa discussão na pauta nos anos 50, a partir de uma perspectiva que estava errada, determinista demais. Mas ela coloca essa questão, e de certa maneira, o grande debate da arqueologia amazônica desde então tem sido esse: quantas pessoas podem ter vivido na Amazônia? Qual que é a relação dessas populações com o meio ambiente? Né? Se não é determinista, e acho que a grande virada para nós foi a arqueologia histórica, o nosso trabalho do Bill Ballet, do Darrell Posen, que falou, olha, né, os povos contemporâneos, indígenas, modificam a natureza o tempo inteiro. Será que isso vai acontecer no passado também? Aí vem a Dirce e mostra, as terras pretas são os solos eutrópicos, indígenas. Então, essa questão toda da relação com o meio ambiente é uma relação que está colocada desde os anos 50 na pesquisa arqueológica da Amazônia e que vem sendo atualizada ao longo do tempo, mas ela nos traz, é inevitável que ela não nos traga para o presente. Né? Um dos grandes amigos da Beth Meggers é o Darcy Ribeiro. É muito louco isso, né? Porque a gente olha para a Beth Meggers aqui, a nossa geração de arqueólogos associava ela à CIA, na Pronapa, a gente nascia. Eles falavam, aí em São Paulo, nos anos 80, a gente falava isso. Né? E de fato, né, era um projeto dos Estados Unidos, em 1965, né? Se fosse um projeto soviético, provavelmente isso teria, né? O casal Antonov, né? Antonov e Antonov não teriam um monte de jipe para fazer o survey do Brasil nos anos 60. Né? Tinha uma questão geopolítica muito forte ligada à ditadura militar, ao contexto da Guerra Fria nos anos 60, e esse projeto entra aqui dentro desse contexto. Mas eu fui aprender depois que a Beth Meggers ela foi perseguida pelo macartismo nos Estados Unidos. Ela era amiga de vários arqueólogos marxistas latino-americanos, Lumbreras, Luiz Umbreras, que é o maior arqueólogo vivo na América do Sul, que é uma figura intelectual pública no Peru, um cara que foi exilado durante o governo Fujimori, convidado pelo Darcy Ribeiro, veio para o Brasil, que estava na SAB lá do Rio de Janeiro em 97, e morava em Campos, ele dava aula na Universidade Estadual do Norte Fluminense. Esse arqueólogo marxista peruano deu uma palestra de ensinamento da SAB, porque ele morava no Brasil nessa época, Luiz Lumbreras. Luiz Guilherme Lumbreras, escreveu um clássico da arqueologia sul-americana chamado Arqueologia como Ciência Social, que ele escreveu no Chile, em 73, ele estava lá na época do Allende, um pouco antes do golpe do Pinochet. Então, a Beth Meggers era amiga dessa turma, esses caras todos, né? O Luiz Felipe Batti, que é um grande arqueólogo marxista também, né? E é engraçado que aqui no Brasil, por uma questão do nosso isolamento também com relação aos nossos países vizinhos aqui na América Latina, a gente é muito colonizado, né? Até nisso, a gente acha que o tempo inteiro imitando os nossos parceiros na Europa, nos Estados Unidos. Né? É claro que é importante fazer esse diálogo, mas a gente sempre virou as costas para a arqueologia sul-americana. E a arqueologia social latino-americana é um movimento teórico problemático pra caramba, mas super interessante que aconteceu aqui no continente. E a Beth Meggers era uma figura de proa nessa história. Então, assim, essa questão do futuro, né? Então, essa questão do futuro, ela tem a ver com, eu acho que tem uma linhagem intelectual interessante que é colocada explícita ou implicitamente, da qual nós somos herdeiros. Né? E agora, se a gente olhar para o Brasil de hoje, dos últimos anos, bom, a gente sabe que esse processo começa no início da colonização, né? No século XVII ele fica mais forte, ele vai e vem, né? Processo de extermínio, né? Destruição da floresta, dos povos da floresta, né? É um processo que sempre foi muito violento, ele fica mais ou menos violento ao longo do tempo, mas a gente viu que essa violência aumentou muito nos últimos 4, 5, 6 anos, não sei porquê, né? E aí essa violência aumentou. E quando a gente olha para o outro lado, para a arqueologia,
se a arqueologia estiver correta, ela nos mostra como a agência dos povos da floresta indígenas, mas também ribeirinhos, quilombolas, beiradeiros, foi fundamental para criar essas paisagens que compõem a Amazônia de hoje em dia, de maneira que não dá para separar a presença, nessa escala, a presença humana da floresta que a gente conhece hoje, que a gente quer preservar. O contraste é muito forte, né? A gente perdeu a Amazônia do centro de produção de agrobiodiversidade, são mais de 100 plantas domesticadas, né? Florestas antrópicas, a discussão toda que está super interessante aqui. Se a gente olhar para essa história profunda e contrastar com o que aconteceu desde a ditadura, para fazer um recorte, né? A gente pode contrastar, a gente pode voltar para o início da colonização, mas falando das épocas mais recentes, nós perdemos, a gente perdeu 30% da floresta. Foi perdida, isso são dados oficiais, né? Esses 30% nos últimos 40 anos, 20% nos últimos 30 anos, foi isso, eu tenho muito número muito confuso. 20% nos últimos 30 anos, e desses 20%, 85% hoje em dia são terras degradadas. Eu trabalho em Rondônia hoje, né? Quem anda lá para Rondônia, assim, muita gente que está em Rondônia, ligou o microfone? Não, eu vou baixando aqui. Assim, pessoas maravilhosas, né, que vivem lá no interior de Rondônia, que são colonos, que vieram daqui de Minas, né, do sul do Brasil, do Espírito Santo, né, e estão lá ralando, né, foram para lá e se ferraram, na verdade, uma promessa que nunca se concretizou. Então, a questão não é criminalizar de jeito nenhum essas pessoas, mas esse processo não gerou riqueza, né, gerou destruição, degradação, enriqueceu pouca gente. Então, assim, é impossível, sendo um arqueólogo, não olhar para o que aconteceu no passado e pensar no que está acontecendo agora e tentar participar desse debate de uma maneira interessante. Obviamente, a ideia não é se viver como se vivia 2 ou 3 ou 6 mil anos atrás, mas é aprender que existe uma lição de viver de viver na floresta, de viver no espaço que compõe o Brasil hoje em dia, que é uma lição que os hoje em dia estão falando isso para nós o tempo inteiro, né? Não é que a arqueologia descobriu isso, né? Se a gente for menos arrogante, é só prestar atenção no que está sendo falado desde sempre, né? Esse livro, a gente falou sobre ele ontem, né, o Despertar de Tudo, ele é muito legal, do David Wenger e do David Graeber, porque uma parte importante dele é o diálogo, a Condiaronk, né? Esse cara está falando, é um indígena Huron lá do Quebec, ali do norte dos Estados Unidos, região do... Ele está falando do século XVII, né? Gente, vocês estão vendo essa coisa... Eu lia ele e ele parecia o Davi Copenhague falando, né? Da doença da mercadoria, a mesma coisa, quer dizer, assim, de novo, não é? O mundo está descobrindo ainda bem, né? Ainda demorou, né? Esses pensadores maravilhosos indígenas, né? Mas se a gente olhar para a literatura, isso está sendo falado desde sempre. Então a arqueologia não descobriu nada, na verdade, isso já é dito, mas o que a arqueologia faz é trazer mais uma linha de evidência, digamos assim, coloca isso numa linha do tempo, dá uma amarrada cronológica e mostra que esses processos de criação desses mundos foram tão interessantes, né? Dessas naturezas múltiplas, digamos assim, está num contraste muito forte com o que a gente está fazendo hoje em dia, que é destruir tudo isso para plantar capim, para plantar soja, para plantar milho, né? Ou para plantar cana, que é uma catástrofe. Então, assim, é impossível hoje, eu não sei que vocês pensam assim também, né? A gente faz arqueologia, não dá, e tem essa questão sobre o antropoceno, quer dizer, não é só essa ideia da arqueologia do futuro, é uma ideia genial do Michael, né? Esse grande amigo, Michael Heckenberg, que começou a falar de arqueologia do futuro, fala sobre isso há uns 10 anos, e na verdade demorou, caiu a ficha e é maravilhosa, mas é porque é sobre isso mesmo, não é só, né? Sobre, a gente transita nessas escalas temporais, isso é muito bacana. E eu acho que isso é uma pegada que a gente tem na arqueologia brasileira. Eu não acho que isso é uma coisa que todo mundo na arqueologia, em geral, esteja fazendo dessa maneira. Eu acho que existe um sabor, uma coisa que caracteriza um pouco a arqueologia que a gente faz aqui no Brasil, é essa preocupação, né? essa conexão, essas diferentes temporalidades, digamos assim. Você não queria responder? Não, você não respondeu. Obrigado. Então, Eu quero agradecer, né? tá apanhando aqui. Mas o bom é que a voz é grandona, depois eu fico sem voz, mas tudo bem. Queria agradecer, né? É um prazer para mim estar aqui. Eu quero pensar nessa pergunta, trazendo coisas que você falou do livro. Pensando assim, quando eu te conheci, eu estava em graduação, né? Foi uma coisa muito importante para mim, porque nem lembro quem me apresentou a você, deve ter sido do caminhão. Foi em Paris, né? E aí, tipo, depois eu te encontrei na USP e você falou, oi Lili, tudo bem? Falei, cara, olha, e foi muito marcante, porque eu acho que a educação também, né, eu tenho lido muito Bell Hooks e tal, eu acho que
faz parte das nossas responsabilidades. Eu estou chegando professor agora, então acho que isso faz muita gente pensar, né, no afeto e no efeito que essa disciplina pode causar. E como você mesmo falou, a nossa disciplina inclui o coletivo, né, a gente vai para campo, fica no laboratório, então tem essa... E aí eu lembrei também de uma coisa, eu sou contador de história, né, Edu? E aí eu lembrei de 2010, eu falei com meu pai e minha mãe, vamos lá ver o Edu? Aí ele, Paulo, vou ver um cara famoso, ficar falando lá, não vai entender nada, meus pais não fizeram graduação, então eu sou insistente, falei, vamos lá. Eles, não, eu vou, mas também aquela boca. Aí vieram. Aí aconteceu uma outra coisa formidável, assim, talvez você não se lembre. Tava eu, meu pai e minha mãe, você me cumprimentou, a gente já se conhecia. Aí você falou com o meu pai e minha mãe, vocês são pai dela, vocês correm ainda? Eu falei, gente, eu falei com ele, estava prestando atenção. Isso é importante porque, né, eu estou chegando agora como professor e fico refletindo muito sobre isso, com a educação que a gente está propiciando, como que são as nossas relações, como você bem falou, né? E sobre a palestra, meus pais falaram, a gente entendeu 70%, eles ficaram felizes. Os outros 30% tentei dar conta deles. Holoceno, Pleistoceno, foi bem esquisito para eles, mas enfim, eu dei contornei isso aí. Então eu queria que você, né, trouxesse, eu sei que não é bem o tema do seu livro, que a gente leu até em sala, né, quando eu estava fazendo doutorado aqui na casa, com o Guinho e com o Eduardo Vargas, né? Você trouxesse essas questões também para a gente pensar, né? Como é que é isso, né, de ter essas equipes, de... Né, você é uma figura hoje que foi responsável por toda uma geração, né, Edu? E uma figura que tem renome e peso internacional e sob meu nome. Ali você já era famoso, né, cara? Cheguei e eu falei, caramba! Como é que é isso, né? Como que a gente pode ter essa missão, essa responsabilidade de pensar na arqueologia do futuro? Você falou isso também, né? A gente cabe no presente. E como que a gente dá conta desses presentes, né? Assim, de estudantes, eu estou na graduação, né? Dando aula na graduação. Então, eu queria que você ajudasse, né? E ajudasse a pensar também, né? Nessas responsabilidades que a gente tem enquanto acadêmico, enquanto professoras e professores, né? Para levar essa outra perspectiva de arqueologia para dentro de sala de aula, fazendo com que essas novas gerações tragam coisas ainda mais fabulosas, né? E construam e descolonizem de uma outra maneira, para a gente, enfim, é um pouco essa provocação, porque eu não tenho nem 6 meses de casa, o Rubinho está me ajudando, eu devo ter uns 2, 3, né? E isso são preocupações que eu acho que perpassa também as responsabilidades que nos toca, né, nesse papel. Valeu, Lili, obrigado. Eu me lembro disso, que vocês fazem, né? Você falou que eles corriam. Sabia que você lembrava. Não, obrigado pelas palavras, né? Pela pergunta. Assim, eu acho que todo mundo, assim, não sei, vou falar uma coisa aqui. Até hoje, eu acho, eu sou um cara suspeito, porque eu gosto muito de ser arqueólogo, né? Adoro arqueólogo. Eu não acredito, às vezes, que eu sou arqueólogo. Né? Era uma coisa que eu sonhava muito quando eu era menino, sempre sonhei, achava demais, cada um tem seu caminho, né? E essa coisa, tudo bem que eu tive uma situação privilegiada, sou um cara de classe média de São Paulo, eu pude me dar o luxo de fazer, né? Fazer história. Né? Eu comecei a trabalhar cedo na graduação, mas tinha uma situação que me dava uma tranquilidade, digamos assim, que não é todo mundo que tem. Então, eu falo de um lugar que é privilegiado. Mas mesmo assim, eu acho que todo mundo que hoje em dia, né, eu vejo aqui arqueólogos, né, viver da arqueologia, para a maioria de nós é um sonho que a gente conseguiu realizar. Era uma coisa difícil, né? Não tinha, os caminhos eram muito mais difíceis, né? Hoje em dia acho que tem mais possibilidades, ao mesmo tempo, né, o mercado, uma área que está crescendo muito, não é todo mundo que vai acabar na academia, tem gente maravilhosa se formando, né? A gente teve um corte na expansão do ensino superior, tomara que não seja retomado. Tem um monte de problemas que são bons problemas para a gente poder resolver. Eu acho que a arqueologia hoje é muito mais legal do que ela era, agora, né, há 40 anos atrás, aqui no Brasil e em geral. Eu não estou dizendo que ela era ruim naquela época, mas ela cresceu, ela é mais diversa, ela é mais interessante. E a arqueologia, ela tem uma herança que acho que a gente tem que... É fundamental saber disso, acho que todo mundo sabe, mas é bom repetir. Ela é uma ciência do colonialismo, né? Eu falo aqui como homem branco, né? Mas assim, ela é uma ciência do homem branco ocidental do século XIX. Eu lembro a primeira vez que eu fui, estava uma vez visitando o Museu do Homem, lá no Museu do Homem Antigo, lá em Paris. Aí eu lembro de andar, eram salas e salas e salas só com crânios humanos de diferentes lugares do mundo. São troféus. Né? Eu trabalho no museu, a gente tem coleções da Amazônia. Essas relações elas se reproduzem no nível local. Não estou dizendo que o lugar onde eu trabalho seja imune a essas relações de desequilíbrio, né? Exploração. Mas, de qualquer modo, a arqueologia é uma ciência essencialmente colonialista, né? E eu acho que uma parte importante da gente que se dedica à arqueologia
é fazer uma leitura crítica disso, né? Até porque a gente é brasileiro, a gente foi objeto, né, de diferentes maneiras desse processo de exploração colonialista. Então, isso é uma coisa que é fundamental. E eu acho que essa autocrítica, quando feita de maneira honesta, ela contribui para tirar a gente um pouco de um certo pedestal, né? A gente tem que ser mais humilde, digamos assim, né? Tem que ser menos pretensioso, porque a gente sabe que, de novo, atrocidades, não foi nome da arqueologia, mas a arqueologia foi cúmplice, né, de violências e atrocidades. Os bronzes de Benin, que estão lá, né, na Europa, né, foram ataques, né, a guerra do deserto na Patagônia. A gente tem um monte de exemplo de coleção arqueológica e etnográfica também, que entrou nesses museus através de processos violentos, de extermínio mesmo daquelas populações. Então, acho que a gente não deve esquecer nunca disso, né, que nós somos herdeiros de uma tradição, de uma ciência que é uma ciência que começou essencialmente a estar associada ao neocolonialismo europeu e norte-americano do século XIX. E acho que assim, incorporar essa informação e trazer isso para a nossa prática é muito importante, porque ela permite, eu acho, se a gente faz uma crítica, a gente tenta fazer uma crítica sempre honesta, assim, ela permite que a gente, de novo, acho que não tem uma fórmula, não tem uma resposta pronta, né? Eu acho que você está aberto, né? No fundo é isso, fala, olha, estamos aqui, é importante, é coletivo, ninguém vai conseguir fazer arqueologia sozinho, você precisa dessas parcerias, elas são muito importantes, e tem que ser parcerias honestas, é uma relação de troca. Eu acho que o campo e o laboratório permitem esse espaço de troca, né? E se existe uma... É meio ingênuo falar isso, talvez, né? Meio... A gente é ingênuo, né? Tá no livro, né? A gente é um pouco ingênuo. A gente acredita que a gente pode entender o passado a partir de meia dúzia de caco de cerâmica, não? Tem que ser... Meu filho mais velho também, deve ter um monte de lugar importante, porque é desconhecido, quer dizer, né? O litoral sul de São Paulo, Cananéia, cheio de sambaqui maravilhoso, a gente não conhece quase nada da arqueologia de lá. Então, tem muito lugar no Brasil que é desconhecido ainda, do ponto de vista arqueológico, e esse desconhecimento quer dizer o quê? Que a gente vai encontrar coisas que a gente não sabe o que são. E a gente não vai resolver isso, a ideia do gênio solitário, né? Não existe na arqueologia, é trabalho coletivo, né? Trabalho, e vocês sabem disso, o trabalho no laboratório é um trabalho, né? É um trabalho muito mais lento, né? Demorado, né? Eu jamais teria condições de fazer o que a Jaque faz, por exemplo, que é maravilhoso, é um trabalho minucioso, importantíssimo, refinado, entendeu? São anos e anos e anos de prática, né? E que envolve um diálogo, né? Com seus alunos e seus alunos. Então, assim, eu acho que essa coisa de ser um projeto, essa utopia de pensar a arqueologia como um projeto coletivo, e se ele é coletivo de verdade, se ele tem a ver com essa troca que acontece no campo do laboratório, ele não pode ser, é claro que quem vai assinar, né? Que assina, pede a contaria, assina o relatório, assina a prestação de contas, é a pessoa que coordena, né? E quem vai ter que tomar uma decisão de última análise, que pode ser boa, vai ser ruim, vai ter que assumir aquela responsabilidade no campo, é a pessoa que coordena também, mas é um processo coletivo. Então, eu acho que e a gente tem, na sala de aula, é meio isso, né? Sempre aparece, sempre tem um monte de aluno brilhante, né? Que faz aquelas perguntas que a gente não sabe responder, né? E você tem que falar, eu acho que a gente tem que falar, porra, nunca pensei nisso, tem que pensar melhor, né? Vou pensar direito, volta. E geralmente essas perguntas, que às vezes tiram a gente, né? São as perguntas que provocam coisas que são muito interessantes, fazem pensar, você volta, né? E acabam te levando para caminhos que você não iria. Normalmente, na sala de aula é um lugar muito legal, eu acho, né? Na graduação, pós-graduação é legal, mas na graduação é muito bacana, né? Eu tenho dado um curso de arqueologia sul-americana lá em São Paulo nos últimos anos e é muito legal, porque tentando trazer essa contribuição intelectual, né, dos nossos colegas, outros colegas do Peru, da Argentina, da Colômbia. E é muito bacana, porque pô, é tão óbvio que a gente é latino-americano, né? Mas a gente fica escondendo, fingindo que a gente não é, né? Em São Paulo, porque isso é uma doença paulista, eu sei, né? Eu sei até que ponto ela vale para o resto do Brasil, aqui em BH, mas em São Paulo isso é muito forte, né? Falar o cara é da América Latina, isso é uma expressão muito típica de São Paulo, né? Como se a gente fosse da onde, né? Então, eu acho que tem essa questão, e acho que, de novo, é isso, acho que, não sei se estou respondendo objetivamente, mas eu acho que tem essa coisa de você sentir sempre, para mim é sempre uma maravilha, assim, né? Esse processo de produzir conhecimento pela arqueologia, e ele é um processo, um projeto que é coletivo, assim, isso é muito bacana. Então, e eu acho que o melhor jeito de dar certo, né? É que nem cinema também, né? Você está fazendo um monte de gente ali, né? Contribuindo ali na hora, né? Tudo bem, tem a diretora bate o martelo, mas é um processo coletivo também, né? Tem som, figurino, iluminação, um monte de gente, né? Direção de arte, que participa daquele processo que é tão importante, né? Acho que a arqueologia e o cinema tem coisas que são muito parecidas nessas coisas. Né? A filmagem, o set é como você está no campo também, tudo junto, intenso, a montagem é o laboratório, né?
Porque a montagem do cinema é um laboratório para nós. Tem muito paralelismo entre a arqueologia e o cinema, na minha opinião. Eu esses dias escrevi isso. Bonito isso. Tem uma poética linda. Quer falar? Então, eu vou fazer um comentário, uma questão, eu acho que eu vou abrir para as pessoas, né? Seria interessante interagir assim. Você tem que falar mais perto do microfone, senão a gente não escuta. Então, melhorou? A gente, assim, nos nossos cursos de graduação, a gente leu a sua tese, antes de virar esse livro aqui, como a gente estava falando, acho que foi em 2012, 2013, por aí. E a gente já tinha a expectativa, porque eu já tinha ouvido você falar que tinha essa intenção de fazer da tese um livro de maior, enfim, um público não necessariamente acadêmico. Mas, assim, que bom agora que tem esse livro, né, que está na tese, que a gente vai poder circular entre várias pessoas. E eu me lembro de outra tese, essa não virou livro ainda, que a gente leu muito, de livro docência também, da USP, que é da Beatriz Perrone Moisés, A Festa e a Guerra. Você estava na banca, né? É uma tese de livre docência, assim, fantástica, como a sua, eu acho que... E ela sempre fala também, um dia eu vou publicar, acho que já tem uns 10 anos também, né? Então vamos ver se ela publica logo a tese dela, mas a gente leu isso aqui já. Mas, enfim, isso é só um comentário e uma questão, não necessariamente você pode responder agora, a gente passa para o público, é que vocês falaram muito, um pouco fora do seu livro, assim, né? Em parte, que é a chamada arqueologia, de uma forma mais específica, arqueologia colaborativa ou coletiva, né? Eu orientei 2 dissertações de mestrado de alunos do UAI, né? A Mariana conhece bem, o Xamém agora, que foi, você conhece também. Estava em Lima agora. Estava em Lima, está fazendo um projeto. E foi muito... Bom, eu não sou arqueólogo, né? Eu sou etnólogo e trabalho com eles há muito tempo. Então ele falou assim, eu vou para Minas por causa... Aliás, ele conta isso, por que ele escolheu Minas? Porque eu conhecia o povo e quando ele falasse de alguma coisa, eu saberia do que ele estava falando. E se fosse uma outra pessoa, eu não saberia exatamente. Mas o que eu queria lembrar é que a gente foi fazer uma pesquisa de campo, ele falou, quero levar vocês. Era eu e o Igor. O Igor estava fazendo... Foi pesquisa, ele fez o doutorado dele lá no MAI. E aí a gente, tá bom, vamos fazer pesquisa e tal, vamos com vocês lá, porque ele queria visitar as aldeias antigas do pai dele e tal. E quando a gente chegou na aldeia, aí estava o pai dele lá todo feliz, porque a gente ia subir com ele e tal. E de repente ele falou, normal, o pai dele ir, né? A mãe dele também, a mãe do Xamém. Mas aí, um dia, 2 dias, começaram a aparecer mais pessoas querendo ir. E aí eles tiveram que arrumar umas 3 canoas, nós éramos mais ou menos umas 30 pessoas, e desde os velhos, os pais, até crianças, né? Eu falei, caramba, mas por que levar tanta gente? Pensei, né? E aí o Jaime também me falou assim, não, porque... Primeiro, quem sabe dessas coisas são, né, os meus pais que vão saber me falar melhor. Eles são meus orientadores, ele falava o tempo todo assim, né? Mas eu quero levar os mais jovens também, as crianças, porque eu quero que elas também aprendem e saibam onde os pais viveram, como que era o passado. Então, para ele, a arqueologia, ele sempre falava disso, que ele queria fazer, só fazer sentido se ela fosse colaborativa nesse sentido, que não fosse só uma arqueologia para a academia, para nós, brancos, mas para o povo dele, que o povo dele se apropriasse no momento da pesquisa mesmo desse conhecimento, né, compartilhado. Enfim, a gente foi uma viagem maravilhosa, subimos rios, cachoeiras e acho que foi, né, a Mariana estava na banca, foi uma tese muito bem sucedida, finalmente, tese não, uma dissertação. Mas um pouco essa ideia da pesquisa colaborativa, que envolve não só profissionais, mas também, né, nesse caso da Amazônia, os povos indígenas, acho que, não sei, eu ficava olhando aqui, não tem como. Bom, eu não era arqueólogo, mas porque uma das coisas importantes que ele fala assim, que o pai dele, desde o começo, falou, olha, a gente quer ir lá onde a minha avó está enterrada. Mas a primeira coisa que o pai dele falou, ele descreve mais ou menos isso, tudo bem, a gente pode ir lá, mas eu não quero que você faça buraco. Podia levar as coisas também, as peças,
Sim, não podia levar nada e tal. Aí ele começou a pensar, como é que a gente vai... Toda a dissertação dele é um pouco como é que a gente vai reconhecer esse sítio. Aí tem a ver, não o que está debaixo, mas o que está acima, era florestas, as árvores, o rio, né? As pedras que estavam dentro do rio, com as marcas. Ele faz uma reflexão sobre isso e fala que ele faz isso é a minha arqueologia, que não é a mesma dos brancos, né? Não é a mesma de vocês. Tá, mas assim, eu vou passar já para vocês, aí sei quem. Eu passo para Amanda. Se você quer vir, tem que vir aqui falar, Rogério? Ou pode falar de lá? Não, tem que falar no microfone, senão não pega. Vem cá falar, esse microfone. A gente não... Ele está meio precário. Ele está muito precário aqui, não está como a Humberto Mauro lá do. Tem a Cora disponibilizando o microfone para a plateia. Tá muito chique isso aqui. Eduardo, prazer enorme de escutar. Eu trouxe uma pergunta de casa para você, porque eu estava mexendo no Instagram uns dias atrás e me deparei com uma foto de uma amiga, que é a Karen, em que tinha tu com um slide no fundo, que uma das palavras do título que você estava apresentando era abundância. E a questão da abundância é uma questão que é muito cara para mim no meu trabalho. Eu trabalho em Xingu, mas eu trabalhei na cidade, eu trabalhei em Canarana. Então, naquele contexto, quando eu defendia minha tese, uma questão que era muito importante era como esse encontro entre os não indígenas e os indígenas colocava em questão alguns equívocos que pareciam estar muito centrados na ideia de que os brancos colocam a falta para os indígenas o tempo todo e que eles tentam lidar com as próprias questões por outras lógicas, outras maneiras. A falta de documento, a falta de um nome de branco, a falta de formação escolar, a falta, como se tivesse sempre que pensar os indígenas na lógica do menos pior. Então, como não dá para ter tudo, eu vou te dar isso aqui. E aí, na época, eu articulei isso pensando desejo. Mas aí, depois do meu doutorado, eu comecei a trabalhar com a questão do manejo ambiental. Sobretudo o manejo de fogo no Xingu, conversando com o Michael também. E aí a questão da abundância ficou muito forte. Como criar, a ideia indígena era sempre de criar abundância. Então, vinha-se com a lógica do fogo zero e os caras estavam fazendo 500 experimentações todo dia para criar abundância e não para resolver um problema de fogo. E isso me pareceu que tinham conexões interessantes, então eu estou com esse texto parado na gaveta que eu tiro de tempos em tempos, que tenta articular uma questão que é da etnologia, que surgiu na minha prática de campo, com essa questão do manejo ambiental. Assim. Então, na hora que eu vi o título da sua apresentação, eu falei, nossa, quero muito ver de que forma isso pode ser explorado na arqueologia. E queria que você falasse um pouco sobre isso. Obrigado. Mais alguém quer falar? Eu também queria fazer uma pergunta, uma discussão, mas eu acho que talvez é melhor o Eduardo responder a ela, porque ele falou que você... Tá bom. Obrigado pela pergunta, super interessante, Amanda. Eu acho que essa é uma questão muito interessante mesmo. Eu tive no Xingu com o Michael agora em junho, né, maio e junho, e de fato o contraste ali, a gente tinha ido ao Xingu há 28 anos atrás, voltei esse ano. E o contraste, quando a gente viaja de Canarana lá para o parque, é uma loucura, né? Porque é soja, mileto, né? Que tem agora, mileto. Aí pá, é uma ilha, de fato o Xingu virou uma ilha de floresta cercada por um deserto verde e os rios, né? A questão da produção dos rios está ficando cada vez mais séria, é um contraste muito forte ali. Eu acho que essa questão da abundância é uma questão interessante, eu preciso desenvolver isso melhor também, né? Mas o que eu penso quando eu falo sobre isso? Assim, é num contraste, a nossa tradição intelectual ocidental, digamos assim, é forjada na ideia do manejo da escassez. Né? A própria ideia de economia, a definição clássica é manejo de recursos escassos. Né? E eu acho que a gente não está preparado para intelectualmente, né, ontologicamente, né, para lidar com a abundância, porque a abundância, que é uma coisa muito tropical, essa nossa tradição intelectual, ela vem de onde? Ela vem do Mediterrâneo, ali, sei lá, em contextos mais áridos, né? Pensando do ponto de vista ambiental mesmo, né? Ecológico. E a gente não consegue, essa experiência tropical é uma experiência que é muito difícil viver nos trópicos. Acho que isso é o grande problema do Brasil, na verdade, né? O Brasil é um país tropical, um país mestiço, um país que não é branco,
E o pensamento social brasileiro, desde o século XIX, Oliveira Viana, esses caras sofrem horrores com essa, né? Com essa nossa... Como é que a gente vai ser uma civilização no mundo, sendo um país tropical e sendo um país mestiço? Né? Não é à toa que a gente tem uma visão... E isso volta tudo, a cada 4 anos, nas eleições, né? A gente vê isso, lá em São Paulo isso é muito claro, né? É sobre a forma de racismo e de racismo ambiental também, né? Quer dizer, é uma ideia de que a gente não é... Né? De novo, eu falo muito a partir de quem é paulistano e vive em São Paulo. Isso aparece de maneira muito forte, é uma perspectiva totalmente errada, mas voltando à questão da abundância, eu acho que na raiz disso está a nossa dificuldade em lidar com essa uma coisa que talvez defina a nossa condição tropical, que é a questão da abundância. E se a arqueologia tiver razão, se ela tiver certo, o que ela mostra? De novo, a arqueologia, né? Os povos estão falando sobre isso o tempo inteiro. A arqueologia não tem que ser a última palavra sobre essa questão, mas a arqueologia dentro do seu campo mostra que o que a gente percebe o tempo inteiro, no passado aqui, é a produção de abundância. E aí, isso de novo, eu me arrisco por um caminho que eu tenho que elaborar melhor, né? Eu tenho que falar um pouco sobre isso na questão do livro. Uma questão básica para a arqueologia sul-americana é a questão do Estado, né? Porque o Estado aparece em alguns lugares, porque a América do Sul é interessante, né? Se a gente olhar para a história profunda indígena da América do Sul, a gente tem os dados genéticos confirmam isso, né? Populações que chegam aqui há milhares de anos e ficam meio, né, isoladas do resto do continente. As plantas viajam, mas as pessoas viajam menos. A gente não tem levas migratórias como a gente vê na Eurásia, por exemplo, né? Então, o que aconteceu aqui na América do Sul no passado aconteceu por causa de fatores locais, digamos assim, né? E o Estado apareceu em alguns lugares. É um Estado esquisito, esse Estado sul-americano, né? Mas a gente tem, né, o Ari e Tiwanaku, né, primeiro, eu acho que o chamado Horizonte Médio, né? Há uns 1.500 anos atrás, no altiplano, e depois os incas que eram o império, inegavelmente, né? Eu falo isso com a Bia, assim, né? A Bia, a Bia Perrone, que é uma colega maravilhosa. Eu acho assim, que o Estado aconteceu aqui na América do Sul, só que era um Estado meio... Ele é os trancos e barrancos, ele se desmilinguia, né? O Império Inca estava em crise quando os espanhóis chegaram, mas tinha um sistema de tributação, tinha estrada, né? Tinha uma burocracia, é inegável. Só que era um Estado muito louco, porque as múmias passeavam, né? As tesas panacas, as múmias tinham propriedade, então os mortos tinham agência. Não era um Estado, sei lá, robesiano, moderno, era um Estado sul-americano, doidão, à sua maneira, mas era assim, de maneira geral a gente pode chamar isso de Estado, a gente pode até discutir isso melhor. Mas voltando à questão aqui dos contextos tropicais, eu acho que existe uma contradição meio básica entre a abundância e o Estado, né? Onde tem muita, de novo, é um pensamento meio materialista esse, até quase meio marxista, assim, né? É difícil controlar. No contexto onde a abundância já é dada naturalmente e onde ela é amplificada pela presença, pela agência humana, é muito difícil controlar as pessoas. Porque cada um vai para o seu canto, né? Tudo bem, vou trabalhar, vou plantar mandioca, vou fazer caxiri esse ano, vai ser uma festa bacana, ano que vem meu sogro está... Mas, sei lá, depois de... Eu não quero mais trabalhar para ele, vou embora, vou abrir minha roça, vou abrir minha aldeia, estou simplificando coisas muito mais complexas, obviamente, né? Então, acho que essa questão da abundância, ela pode ser um caminho interessante para a gente pensar essas relações políticas também, no passado. E essas relações com a natureza, a ideia da produção da abundância em contextos que já são naturalmente abundantes. E que de novo, é absolutamente o oposto dessa tradição intelectual, que é mais mitológica, digamos assim, no qual as ciências que a gente pratica foram acostumadas a pensar. Então, eu acho que a abundância é um conceito interessante, ele tem que ser melhor definido, obviamente melhor trabalhado, mas acho que é um caminho interessante para a gente entender essas relações, tanto no passado como no presente também. Não sei se eu te respondo, mas eu tentaria levar essa conversa por esse caminho. Assim. Só um comentário. Eu acho que a abundância, mas também a afluência, né? Porque não é bem a acumulação, mas é a circulação. E aí, obviamente, a gente lembra do Salles, né? No primeiro livro sobre a sociedade das afluências, que também... E eu acho que é um contraste que pode ser interessante pensar. Sim, porque, assim, sociedade afluente original, claro. Assim, porque a acumulação não faz sentido, ela não tem a menor, né? E, de novo, eu olho muito, talvez é inevitável, por ser arqueólogo, minha pegada é mais... Eu entro nessa conversa a partir de uma perspectiva que é mais materialista, digamos assim. Tento me libertar dela ao longo do tempo, mas é um vício de deformação meu, né? Mas, assim, se a gente olhar, né? Padrões de circulação, essas roças nunca, né? Elas sempre produzem mais do que você consegue consumir. Tem mandioca que fica no pé, né? Os piquizeros, lá no Xingu, os castanhais, né? Quer dizer, eu não estou dizendo que
não quero ser ingênuo aqui também, mas assim, existe essa abundância, né, exatamente, né, na produção, mas também nas circulações da populismo alto negro, né, o tempo inteiro a gente percebe isso, então, esse valor simbólico, né, um capital simbólico, cultural, né, que isso tem é muito grande, é a maneira de você... E acho que, de novo, estou viajando total aqui, né? Desliga o microfone, estou brincando. O que é interessante, né? É que, pensando como arqueólogo, é que esse capital cultural ele não se converte em capital, em acumulação material, né? A gente não vê isso se converter, né? Eu vejo, às vezes, lá em São Paulo, a gente fica discutindo se tinha ou não tinha cidade, por exemplo, né? Se tinha, eu acho que tinha, houve cidades na Amazônia, havia grandes, tem investimento, lá no Bolívia agora, os caras mapearam pirâmides de 22 metros de altura. Foi construída de terra, foi gente... Agora, o que é interessante para mim como arqueólogo é que esses lugares são abandonados depois. E aí, abandonado por quê? Não é por escassez, aparentemente. Né? Na Amazônia Central, certamente não. Os caras vinham embora por outras razões, porque estavam de saco cheio, não queriam mais ficar juntos, ficavam 2, 3 gerações, cada um ia para o seu lado depois. Então, assim, é uma maneira diferente. Acho que a gente tem que fugir um pouco desse embate que ainda rola de vez em quando, se tinha ou não tinha cidade. Até hierarquia, né? É óbvio que no Xingu é claro isso. Agora, o que as hierarquias querem dizer no longo prazo? Elas não vão levar para o Estado nunca. Eu acho que não levariam. Se tivesse um exercício de imaginação e tirasse os europeus da história, eu acho que a gente não teria Estado nesses 500 anos. Teria outros arranjos políticos baseados na fluência e na abundância. Entendeu? Eu acho que esse caminho é um caminho que pode render uma conversa interessante. Eu acho que o Engel e o Greber fazem isso no livro deles. Assim, né? Existem falsas oposições, das quais nós fomos vítimas, eu acho, antropólogas e arqueólogas, e que a gente tem que, na verdade, não é, né? A gente pode fugir dessas falsas oposições e trabalhar uma perspectiva que é mais dinâmica. Eu acho que a ideia de afluência e de abundância são ideias interessantes que nos permitem fugir dessa falsa oposição. Obrigado, valeu. É melhor para gravar. A primeira coisa que eu queria te falar é que muitas vezes eu começo minhas aulas falando assim, e aí, vocês conhecem o Indiana Jones? Porque cada vez menos alunos conhecem o Indiana Jones. Sim, legal, Indiana Jones. Pois é. A arqueologia não é nada disso. Ninguém vai sair pela janela, tem o IFAM que vai precisar pedir 3 meses de autorização. Vai estar todo mundo sujo, trabalhando, peneirando, né? Então, assim, para brincar com você dessa história aí da arqueologia, que é uma profissão muito difícil, muito linda, né? Muito difícil. E comentar também que eu acabei de chegar, né, do 5º Encontro Internacional de Arqueologia Amazônica, e como eu estava te falando, foi muito bacana porque, apesar que eram poucos brasileiros, eu acho que nós conseguimos demonstrar que a pesquisa nossa na Amazônia é uma pesquisa muito bacana e que a gente chega a resultados muito importantes, né? Então, essa questão da circulação, que para mim, pessoalmente, foi uma questão muito legal lá, é que eu entendi essa coisa da circulação de uma maneira muito clara, e principalmente nos meus objetos, né? Aí, a quem interessa pequenos objetos líticos, é ninguém, mas lá eu estava apresentando as pontas, as grandes pontas amazônicas, que eu fui a São Paulo, fui em Belém, Marabá, um monte de lugar para ver essas pontas. E quando eu vi o trabalho lá apresentado de novo da Carla, do pessoal da Alemanha, então essas cidades, né, que eles encontraram lá tem uma elite, né? E esses produtos, então, de pontas de 20, 25 centímetros, de menos de 1 centímetro de espessura, então podiam estar relacionados com pessoas dessa elite, que certamente tinha uma elite, né, E aí eu vi que a circulação pode ter sido muito longa, muito grande ali na Amazônia. Então, a gente teria não só uma elite que recebe isso, mas também uma elite de pessoas que produzem isso. E isso foi muito bacana, porque tivemos discussões interessantes para mostrar que na Amazônia tem sim uma indústria lítica excepcional e com um alto nível de savoir-faire, né? Então isso foi muito bacana. Aí vi pontas imensas da Colômbia, por exemplo. Era só isso, mas a minha pergunta tem nada a ver com isso. É só para comentar, porque... e aí tem uma coisa muito legal, porque o Jânio, o Uai estava lá, né, com um monte de artesanatos, vendendo, foi um sucesso total. E aí, vou falar rapidamente, gente, e aí ele mostrou o trabalho dele
E o Rubinho estava lá nas fotos. Aí depois eu fui conversar com ele e falei, olha, o Rubinho estava lá, que legal. Aí ele me respondeu, não entendi, mas ele me respondeu. Assim, eu levei ele era bem leve. E aí uma última coisinha com ele, que foi muito engraçado mais ou menos, não é menos engraçado, mas engraçado também. Nós fomos ao museu que está fechado lá na cidade de Lima, Museu de Arqueologia, nos mostraram uma parte muito ínfima. E depois foram mostrar as partes do Simão Bolívar e tal. Então a gente tinha visto cerâmicas maravilhosas dos indígenas, depois fomos para a parte de Simão Bolívar. E aí, eu com umas meninas da Colômbia e da Argentina, a gente estava meio incomodado com aquilo, né? E aí a gente saiu, aí de repente sai ele e fala assim comigo, também não preciso sentar ali no jardim. Assim, tipo assim, chocada. Mas enfim, a minha pergunta, Eduardo. É uma pergunta, assim, no final da minha apresentação eu coloquei o Lula, né, a Amazônia e o Lula, e falei com eles que eu acho que as coisas vão mudar no Brasil, o olhar do Brasil para os povos indígenas da Amazônia, para a floresta amazônica e para a ciência. Né? E todo mundo ficou, gritaram, aplaudiram, mas na verdade a minha pergunta é essa, você acha que de fato o novo governo vai, porque São Paulo tem a FAPESP, isso é muito legal, ajuda muito, né? Mas você acha que de fato vai haver uma modificação nas políticas que vão atingir a arqueologia? Eu te pergunto da arqueologia amazônica, claro, eu penso que pode ser também para outras arqueologias, mas a arqueologia amazônica é a arqueologia que desponta, que aparece fora do Brasil, que conecta o Brasil com a arqueologia internacional. Então, você acha que realmente esse novo governo vai fazer uma modificação nessa arqueologia? E como que você vê isso? E quais são, efetivamente, você pensa que podem ser essas modificações? Obrigado, Jaque. Engraçado, você falou do Indiana Jones, né? Eu fazia sempre uma piada também nos cursos de graduação. Eu falava para os alunos, o Holoceno tem a idade do Raul Seixas. O Raul Seixas começou há 10 mil anos atrás. Mas ninguém mais ria, então pararam de rir dessa piada. Ninguém mais conhece o Raul Seixas. Não conhece, eu nasci há 10 mil anos atrás, para parar de contar essa piada também. Mas eu falei para todo mundo, vocês não conhecem, eu nasci há 10 mil anos atrás. Explicar é fogo, né? Raulzito, né? Mas eu acho o seguinte, assim, eu acho que bom, foi um golpe contra a Dilma, né? Na minha opinião está claro isso. Mas eu votei na Dilma, votei no Lula a vida inteira, mas eles fizeram muita barbeiragem, né? Eu acho que Belo Monte, por exemplo, e as usinas de madeira, eu fiz consultoria para as usinas de madeira, eu tenho que falar isso, trabalhei no começo do projeto ali. Mas foram coisas horrorosas, eu acho, né? Eu acho, e tudo bem, a gente estava participando, foi a época, né? Mas assim, acho que isso contribuiu muito. Acho que uma parte do impeachment da Dilma, o movimento ambientalista abandonou, né? Depois daquela briga, a Marina saiu do governo por causa das usinas de madeira. E o movimento socioambientalista, e muita gente da antropologia, inclusive da arqueologia, ficou puto, né? Saiu fora e criticou. Acho que o PT perdeu muita legitimidade por causa dessas coisas, desse modelo desenvolvimentista muito stalinista, digamos assim, que eles tentaram, né? Muito parecido com a ditadura militar, né? Eu trabalhei, a primeira experiência de campo na Amazônia foi nos anos 80 com a Solange Caldarelli, lá em Caranaú e Babaquara, que eram as primeiras usinas do Xingu. Lembra que eu fui para campo em 86, né? Era um projeto da ditadura ainda, que vinha pelo Sarney, e o PT reciclou esse projeto e implementou. E as consequências ambientais e sociais são horrorosas, né? Então eu acho que foi um erro que uma parte da esquerda cometeu e que custou, eu acho, uma parte desse problema. Não foi só isso, obviamente, mas essa história horrorosa que a gente atravessou nos últimos anos, parte ela tem a ver, ela se fortaleceu por causa do enfraquecimento da esquerda por conta dessas políticas absolutamente equivocadas na Amazônia, né? Ao mesmo tempo, a gente vê que o desmatamento diminuiu muito. A gente reclama de barriga cheia, né? Uma crítica que eu fazia dizendo, não é só desmatamento, política ambiental, é claro que é, né? Mas hoje em dia a gente vê o que aconteceu com o Bolsonaro, a gente tem que voltar para zerar o desmatamento, mas a gente perdeu muito nesses últimos anos. Então, eu acho que sim, vocês têm uma universidade pública federal, né? Eu acho que é inegável que, que as coisas elas vão parar elas vão despiorar, pelo menos, vão parar de piorar, né? Melhorar é muito assim, mas eu acho que é inevitável que não vai ser, né? A gente tem pouca grana, é outro contexto, né? Mas existe uma de extrema direita que hoje em dia está organizada e perdeu a vergonha de
passar vexame, inclusive, mas perdeu a vergonha aqui no Brasil. Esses caras estão eles vão fazer uma oposição ferrenha. Acho que eles vão se enfraquecer a hora que abrir a tampa do orçamento secreto e do cartão corporativo da presidência. Eles vão perder um pouco da força que eles têm, mas vai ser uma oposição muito forte. O PT perdeu na Amazônia, né? Ganhou no Pará, perdeu no Acre, perdeu em Rondônia. Hoje em dia é um estado super bolsonarista, né? O PT chegou a fazer um prefeito de Porto Velho, mas ele roubou tanto. Eu voto no PT, votei no Lula, né? Mas a gente tem que fazer essa autocrítica. Ele foi na época das usinas, ele meteu a mão. E o PT vai ser difícil fazer, né? O PT perdeu no Acre, de onde vem Jorge Viana, Marina Silva. Tudo bem que o PSDB já ganhava no Acre, né? É interessante, no Acre eles elegiam o governador do PT, mas para o presidente sempre votaram no PSDB, né? Mas hoje em dia o Acre é governado por uma família tradicional de Cruzeiro do Sul, família Cameli, que é do MDB, eu acho. Então, assim, o PT, se você olhar o mapa do Arco, do Desmatamento, Novo Progresso, essas cidades todas, o Bolsonaro ganhou, né? Então tem uma questão forte lá na Amazônia hoje, que vai existir uma oposição muito forte a esse governo Lula na própria Amazônia, porque existe uma força reacionária, eu diria, muito grande em algumas partes da região, né? Mas eu fiquei pensando também que o Lula está lá, né? Esteve lá, está lá no Egito, fazendo um discurso, pegando pesado na questão do desmatamento, né? Eu acho que, eu fiquei pensando que nessa bagagem do não desmatamento, talvez a ciência também seja privilegiada, né? Sim, sem dúvida. E talvez a nossa arqueologia dentro dessa... Sim, não, eu acho que sim. Uma coisa que aconteceu interessante, já que na pandemia, a pandemia foi horrível, né? Mas ela tinha aquelas reuniões virtuais, né? Zoom, então tinha um monte de gente, e fizeram todo o painel científico da Amazônia. E aí botaram um monte de gente nas ciências naturais, arqueologia. E eu participei dessas reuniões e tinha um monte de gente da biologia da conservação, brasileiros e estrangeiros. Essa galera, quando lia as coisas que a gente escrevia, Maico, né? Eu, outras pessoas, alguns anos atrás, eles ficavam loucos, porque a gente dizia que, na verdade, a Amazônia não existe Amazônia sem gente. E essa turma quer criar parque natural, reserva biológica sem pessoas, sem quilombolas, sem indígena, sem ribeirinho, que está absolutamente errado, né? Até politicamente errado e conceitualmente errado, né? E o que acontece é que nessas reuniões, essa galera começou a aceitar essa ideia que não dá para pensar em proteção e preservação sem a presença humana. É claro que ele não vai plantando soja, né? Mas é diferente, obviamente. E eu estou revisando um artigo agora, que eu acabei de receber um monte de gente, aqueles artigos que tem um monte de autor, artigo gringo, com a revista gringa, mas onde tem um monte de, tem arqueólogos e tem um monte de, acho que você não está, né? Porque tem tanto autor ali, e tem um monte de gente da biologia da conservação, são dezenas de autores dizendo, olha, a presença humana na Amazônia, são só de motivos, são centenas de milhares de motivos, usando dados de lá. Quer dizer, essa ficha caiu, eu acho, uma biologia da conservação caiu agora. Gente que era crítica, a gente hoje em dia está assinando esse trabalho, por exemplo, e acho que isso vira política pública, né? Então, quem coordenava esse grupo, esse painel científico, era o Carlos Nobre, que está no Comitê de Transição. Então isso está indo agora, e acho que isso está passando, e eu acho que vai virar política pública sim. Acho que uma coisa, vocês viram o discurso do Lula, maravilhoso, que ele fez de estadista, né? Acusando, né, Vera? Falando sobre Vitória, e ele falou no discurso dele, né? Que não dá para pensar em preservação sem pensar nas populações tradicionais. Então, eu acho que eu assim. E as imagens de satélite, né? Porque assim, ficou muito evidente que onde estão as pessoas estão nas áreas protegidas. Sim. Hoje, a quantidade de imagem que a gente tem. E tem dados científicos que mostram isso. Se for comparar o desmatamento em terra indígena, ou terras protegidas e terras da União, é inegável, incontestável. Então, vai ter o Ministério dos Povos Originários, né? Então eu acho que sim, eu acho que a gente tem razão. Cachorro, né? Mordida de cobra tem medo de linguiça, né? Mas a gente passou coisas horrorosas. Uma coisa que a gente aprendeu nos últimos anos, só terminando a resposta, a gente é tão ingênuo, às vezes, que a gente fala, não, a gente critica o evolucionismo, a ideia de progresso na arqueologia, mas a gente foi vítima dessa ideia aqui no Brasil. A gente achava que o progresso, que as conquistas que a gente fez, elas eram irreversíveis, era dali para frente. No máximo a gente ia ficar esperando e ia continuar indo para frente, né? O futuro, que era um futuro, né? E não existe isso, né? O que a gente aprendeu, eu aprendi pelo menos isso, que não ia. E a Eliane Brooks escreveu a orelha aqui, ela escreveu um texto lindo no livro, e ela fala isso, gente, não existe, é uma luta. Você ganha e perde o tempo inteiro. A gente não pode se desmobilizar, a gente ficou muito acomodado, né? A gente perdeu muito, a gente vai ter que refazer o que a gente perdeu, fazer coisas melhores, mas isso não vai acabar nunca. Existe, o progresso é progressista, né? A gente é do campo progressista, mas o progresso em si, né? Essa ideia
Então, assim, eu acho que eu sou super otimista, eu acho que as coisas vão melhorar, mas é óbvio que vai ser uma negociação, vai ser complicado, vai ser difícil, mas sem dúvida muito melhor. Eu acredito mesmo que se o Bolsonaro tivesse sido reeleito, a Amazônia ia passar por um ponto de virada. Eu acho que a gente ia passar dos 25%. E o leste da Amazônia, a gente sabe disso já, isso está publicado. Ele mais emite do que absorve gás de efeito estufa. Isso já acontece no Pará. Isso ia acontecer em outros lugares também. Então, acho que a gente tem uma pausa para respirar e tentar botar olho na cara de novo. Estou animado com isso, eu acho. Bibi? Desculpa. Vocês podiam falar os dois para não... Hugo e Bibi, por favor. Bom dia, gente. Eduardo, eu tenho uma pergunta bem diferente das últimas, mas como uma indígena arqueóloga, e mestrando agora aqui no programa, eu queria saber de ti como que foi o processo, como que o Eduardo do passado lidou com conhecer os nossos mundos, as nossas cosmologias indígenas, porque vocês brancos o tempo todo querem impor pra gente o universo de vocês, mas como foi para você, um homem branco, entrar no nosso universo e o que a gente, né, os parentes da Amazônia agregou para o Eduardo do presente, assim, pensando em tudo que tu viveu desde quando tu começou a trabalhar na Amazônia até hoje? Prefere responder da Bibi ou pode pegar? Pode almoçar. Mas eu acho que eu sou um arqueólogo diferente do que eu era 30 anos atrás, menos ingênuo e acho que mais preparado para discussão, porque acho que no final eu quero acreditar que a gente ainda acho que a gente está do mesmo lado. Existe uma coisa, e acho que o Bolsonaro mostra isso muito claramente, tem um inimigo, tem uma coisa que é muito mais sinistra, que está do outro lado, e não faz sentido a gente ampliar nossas não digo nem divergências, mas perspectivas diferentes em face a uma ameaça tão grande como essa. Hoje em dia, eu tive no Xingu, né, comentei contigo, que a gente está com um projeto novo de fazer esses sobrevoos com lidar, né, nessas áreas da Amazônia, uma delas é o Xingu. E a gente foi para lá para discutir, no caso específico com o povo cuicuro, aonde fazer esses levantamentos. Né, então, e lá em Rondônia a gente quer fazer, estou trabalhando com o povo tupari em Rondônia também, a gente está escavando um cemitério, que tem 4.000 anos até, fazer uma propagandinha aqui. A gente fez uma série de filmes para o Sesc TV, chamado Amazônia Arqueologia da Floresta, que mostra esse trabalho feito em parceria com os tuparis. É muito legal, escavar um cemitério. Não sei como a gente está de tempo aqui, rapidamente, tudo bem? Nós chegamos ali nesse lugar, o Eurico Mira, que é um grande arqueólogo gaúcho, né, seu conterrâneo, né, que trabalhou ali nos anos 80 e nunca mais tinha voltado, é um sambaqui fluvial. Bom, era um lugar que estava numa reserva biológica. Quando essa reserva biológica foi criada, alguns povos que viviam ali, indígenas e quilombolas, eles foram expulsos, tiveram que sair de lá. Uma aldeia quilombola resistiu. Até hoje eles ganharam o direito de permanecer recentemente. Mas o povo tupari que vive hoje em dia numa terra indígena que é adjacente, uma das aldeias teve que ser esvaziada, tiveram que abandonar. Quando a gente chegou ali, em 2013, junto com o Gutozinho e com o Chico Pugliese, a gente viu que tinha um acampamento ali. Aquele lugar não estava abandonado, tinha fogueira, tinha, né? Aí começamos a trabalhar, mapeamos o sítio, abrimos uma escavação, deixamos lona, terçado, né? Um monte de coisa ali e fomos embora. Quando a gente volta no ano seguinte, até contei essa história ontem, né? Não tinha mais nada. Alguém tinha passado por ali, feito um rapa, e tinha um monte de nome escrito na árvore, nomes de pessoas. Aldeia Palhau, Carlos Aldeia Palhau, Fulano Aldeia Palhau, né? A gente falou, puxa, deve ser o pessoal do Tupari da Aldeia Palhau que nunca abandonaram esse lugar, continuam voltando, apesar de ser uma rebelião, eles não podiam estar ali. E aí, bom, resumindo uma história muito mais longa, o Chico Pugliese, meu amigo, parceiro desse projeto, foi até essa Aldeia Palhau no ano seguinte e falou, olha, vocês que, né? Os caras que estão abrindo o buraco somos nós que deixamos terçado. Ah, são vocês, né? Foram nós que estivemos ali também. Essa conversa começou com uma conversa feita pelas árvores, porque eles escreviam nas árvores, a gente escrevia a carta, deixava um saco plástico preso na árvore, ela virou uma conversa de fato, e aí começamos a trabalhar juntos. E acabamos de voltar do campo. Tivemos até uma experiência interessante nessa etapa de campo, porque a gente tinha 5 tuparis e 3 xinguanos. E a gente achou que fosse super legal. E não deu certo. Os xinguanos, por exemplo, o jacaré é um bicho importante lá no Xingu, né? Lá para os xinguanos. Na hora de plantar o pequi, eles desenham o jacaré, né? O jacaré é o avô, né?
E os tuparis são tupis, né, cara? Meu, jacaré, pá, espingarda, tracajá, pega o tracajá. A gente estava na voadeira, estava com o Valdino, que é tupari, né? Ele falou, segura o motor, segura o motor. Ele pulou, a voadeira pulou na água. Ele segura o motor, ele jogou, abandonou, ele estava pilotando, largou, segura o motor. Eu fui lá, peguei o motor, ele mergulhou, saiu com o tracajá na mão, assim. Então, assim, os tinguanos que são... eles têm uma etiqueta, são meio lordes, assim, eles ficaram chocados com os tubarões. E os tubarões acharam que os tinguanos eram tudo meio fresco. Assim. Isso quer dizer o quê? Assim, eu não sou antropólogo, nem é, mas é um caminho muito legal esse que se abre, né? Interessante, porque são percepções diferentes, né? Alteridades diferentes, né? Visões sobre o passado, sobre o que é fazer arqueologia. Eu não tenho uma resposta para te dar, mas eu acho que o que a gente tem que fazer é abrir essa caixa e jogar esse jogo, que é muito legal. Né? E cada vez mais esperar que nós tenhamos arqueólogos e arqueólogos indígenas, que vão também trazer essa, que vão questionar, que vão balançar. E que acho que é como a Mariana falou, essa é a grande coisa que vai oxigenar a arqueologia nos próximos anos. Né? É o protagonismo das arqueólogas e arqueólogos indígenas, que é uma coisa que está começando agora que é muito bacana, vai ser muito interessante também. Então, não sei se eu também não tenho uma resposta pronta para isso, mas acho que não sou mais a mesma, eu aprendi muito e continuo aprendendo, né? Que é muito bacana. Assim. Eu tenho um grande amigo que é de Manaus, o Carlos Augusto da Silva, Tijolo, né? Nosso grande amigo, que é do interior do Amazonas, que é um caboclo, né? Quando eu conheci o Tijolo, ele se apresentava como um cara, o pai era seringueiro, a mãe era do interior, né? Ele deixa de ser um caboclo, né? Na tipologia social racista, né? Lá do Amazonas. E hoje em dia ele se vê como um arqueólogo indígena, foi só um arqueólogo indígena. Né? E ele se apresenta e fala como um arqueólogo indígena. E é muito legal ver como é que ele foi, ele próprio, Carlos Tijolo, foi, né, sacando isso. Né? E ele é um arqueólogo maravilhoso, um conhecedor sofisticadíssimo da arqueologia da Amazônia, o cara conhece, né? E é muito legal ver que isso está acontecendo. Então é um processo maravilhoso, eu acho que é muito bacana, que apesar de tudo que aconteceu nos últimos anos, ele é um processo que é irreversível. Eu até acho que esse crescimento da extrema-direita no Brasil tem a ver com isso. O empoderamento de grupos sociais coletivos, que pessoas que não tinham acesso à educação pública antes, né? A pós-graduação, isso está acontecendo, isso não vai mais voltar atrás. E essa reação que a gente vê da extrema-direita, fascista, a meu ver, tem a ver uma parte ao empoderamento das mulheres, né? de indígenas, pretos, que hoje em dia estão ocupando espaços que foram negados o tempo inteiro. E a força dessa reação mostra para mim que esse processo é um processo que é irreversível. Se não fosse tão forte assim, a gente não teria uma reação tão forte, né? Mas tem que continuar na luta, né? Claro, a gente é mulher, a gente sabe, se a gente parar de lutar, perde tudo outra vez, cara. Eu falo como homem, né, homem branco, privilegiado, classe média, né? Esse é o lugar que fala, né? Felizmente não, mas assim... Continuando na luta, né? Hugo? Desculpa. Só para fazer a colocação, o Hugo quer falar, mais alguém para a gente caminhar para o encerramento? Podemos, assim, então, porque aí quem quiser trazer o livro para o Edu autografar, a gente faz no final, tá bom? Então... Opa, pode falar? Meu nome é Hugo, sou graduando aqui em Antropologia e Arqueologia. Fui orientando da Mariana, que também então, já estudo arqueologia amazônica há um tempo, então acompanho seu trabalho, conheço seu trabalho há algum tempo também. Eu gosto de acreditar, ver a arqueologia como uma ciência contextual, né, política também. Então, é muito interessante ver esses movimentos agora, até na COP27, né, o presidente Lula falando, trazendo, vendo os holofotes se virando para a Amazônia. Imagino que você seja uma coisa também diferente, uma experiência diferente. E primeiro eu tenho uma provocação, que é te perguntar se você tem noção, né, como a posição que você tem, assim, uma das pessoas talvez não mais reconhecidas, uma das mais reconhecidas no tema, né, se você tem noção da sua responsabilidade agora também com isso, né, enquanto pesquisador. E a segunda, que é uma pergunta que você falou de trabalhos coletivos, né, e apesar que no âmbito federal a gente talvez tenha motivo para ter esperança, né, aqui em Minas Gerais a gente teve um lema que foi reeleito. Então a luta aqui continua, né? Então, é complicado, claro, a importância que a Amazônia está tendo, todo mundo agora se preocupando com isso, né? Eu me preocupo um pouco ver a Amazônia isolada, assim, nesse sentido da preocupação, assim, vendo aqui o Cerrado também ameaçado. Eu quero te perguntar, assim, como é que você acha que a gente, enquanto arqueólogos e arqueólogas, como é que a gente pode talvez fazer um trabalho mais colaborativo, assim, para não diminuir o trabalho de importância da Amazônia, porque é super justificado, assim, tudo não precisa comentar, mas talvez para mostrar que as outros biomas também merecem atenção, como que a gente pode trabalhar isso na arqueologia.
obrigado pelas perguntas. Olha, eu acho assim, tem essa coisa de ecologia histórica na Amazônia, essa ideia de pensar a Amazônia como resultado, a Amazônia que a gente conhece hoje como uma herança dos povos indígenas, dos povos da floresta também. Eu acho que isso vale para os outros biomas do Brasil, né? O Cerrado, a questão do fogo no Cerrado, por exemplo, ela é super importante, né? Eu li um trabalho há algum tempo atrás sobre uma unidade de conservação que foi criada, acho que foi lá em São Paulo, Cerrado, foi criado um parque estadual, alguma coisa assim, essa ideia de, né, sem gente vivendo. E o que aconteceu? Aquele Cerrado estava virando um cerradão. Porque o Cerrado que a gente conhece, que é tão lindo, que é maravilhoso, né? Ele só existe por causa do manejo do fogo exercido pelos povos indígenas ao longo dos séculos. Então, se você tirar a presença humana, vai virar uma outra coisa. E é muito louco, né? Quando a gente pensa em conservação da natureza, a nossa referência é o passado. É uma ideia de equilíbrio, de uma natureza atemporal, de coisa que a gente quer preservar. Só que se a gente tirar de novo a agência humana, aquilo vira uma coisa que nunca existiu. Ou se existia lá no Pleistoceno, sei lá, né? Então, assim, acho que existe um campo, sem dúvida, de esse tipo de enfoque a caatinga também, né? Pensar essa relação com esses outros biomas do Brasil, acho que é um caminho legal para essa arqueologia, né, do passado mais antigo, pensar aqui no Brasil. Eu acho que uma coisa importante também é colaboração. E a gente aqui no Brasil, muita gente aqui colabora com colegas do exterior. Eu acho que a gente tem que cada vez mais abrir a possibilidade de parcerias, porque antigamente essas colaborações que a gente fazia, elas eram muito assimétricas, né? A gente tinha uma coisa muito periférica que recebia, né? E era muito legal, foi maravilhoso. Mas eu acho que hoje a gente tem condições de colaborar de igual para igual. A gente tem uma produção de conhecimento muito boa aqui na arqueologia brasileira. Eu acho que a gente faz uma arqueologia de alto nível, que se defende bem em qualquer lugar. E acho que parte disso, como resultado disso, a gente tem que ter... É legal pensar em projetos, né? Eu acho que um projeto de ecologia histórica do Cerrado, por exemplo, seria maravilhoso. Tem gente que... Né? Por que não pensar em colegas, né, que trabalham, às vezes, com essas análises mais técnicas, né, que são tão importantes, fazer parceria? Porque essas parcerias, quando elas são feitas de igual para igual, elas permitem o quê? A gente consegue dar uma amortecida nas oscilações, né? A gente, medindo de dentro e de fora. Então, eu acho que parceria com outros colegas de outros lugares do Brasil, de outros países, né, aqui da América do Sul, de fora, é muito importante também. Eu acho que a arqueologia está num caminho muito legal, muito virtuoso. Eu acho que vocês têm um programa excelente aqui. Eu sei que tem, às vezes, dissonâncias por causa de eufemismo, né, internas, que é uma pena. Né? As arqueólogas e arqueólogos aqui, arqueologia na extensão também, né, são excelentes, são maravilhosos. Tem uma diversidade, né, de gente, de abordagens, né, olhando aqui, né, para as pessoas, né, para o Carlos, para a Jaque, para vocês, cada um de vocês faz uma arqueologia diferente do outro, da outra, e todas elas são de excelente qualidade. Entendeu? Poder oferecer, a gente não tem onde eu ensino, por exemplo, a gente não tem arqueologia histórica lá em São Paulo. A gente tem arqueologia do Mediterrâneo, que é legal, mas a gente não tem arqueologia histórica. Então, né, aqui tem gente, mais de uma pessoa fazendo, né, trabalhos de alto nível. Então, eu acho que cultivar essa diversidade, que é uma coisa, é um patrimônio que vocês têm aqui, que é fundamental, importante, né, para o programa. Acho que nesse sentido esse programa é meio único. Não tem nenhum programa no Brasil que tenha tanta gente fazendo coisa diferente como é aqui na FMG, né? Lá no Maia é uma coisa mais... a gente está tentando diversificar também, mas, de novo, não tem ninguém que faça arqueologia histórica, né? Então isso é uma coisa bacana, eu acho que tem uma... Não sei se estou te respondendo, eu estou dilagando, mas eu acho que isso é uma coisa... A UFMG foi uma das primeiras universidades a ter programa de formação, né, de arqueólogas e arqueólogos indígenas. Só agora em São Paulo a gente conseguiu fazer isso. A primeira indígena que ingressou na pós-graduação foi no ano passado, a Val, que é maravilhosa, né? Isso está começando a acontecer agora. Então, assim, a gente vai ter o nosso congresso. É importante que uma coisa que eu vejo agora é papo de arqueólogos. A gente tem uma sociedade que é a SAB, que todo mundo fala mal, mas é uma sociedade maravilhosa. Né? É a nossa sociedade de arqueologia brasileira. Então, quem não é filiado, eu sei que tem um movimento dos alunos e alunas, tem o ENEA, que é legal fazer isso. Eu estava no campo agora com alunas de Porto Velho, lá da Uni. Eu falei, gente, é legal. Quando eu era... O Carlos se lembra disso, eu era o pinteiro quando eu era aluno, né? Você me chamava, acusava tudo de ditadura, cara. Eu fui no Congresso da SAB, deu uma baixaria horrorosa, em 85 anos, xinguei todo mundo. Horrível isso. Quer dizer, faz parte do poder presidente, né? Então, assim, a SAB está lá para a gente brigar dentro da SAB, gente. Se a gente se separa, cada um vai para o seu canto, a gente se enfraquece. Vocês têm que ocupar esse espaço, nem que seja para ir lá e brigar.
e odiar, que é mais sério, né? Mas é um espaço que existe, que é um espaço, sabe, é um espaço que a gente tem que cultivar também, que é um espaço que é muito precioso. Vamos ter nosso congresso da SAB no ano que vem em Porto Alegre, né? Ocupem esse espaço. Quem está na pós-graduação e na graduação, ocupem, porque esse é um espaço que é da gente, a gente não é tão boa. A gente não consegue ser tão organizado assim para controlar, sabe? Não é por resto de poder, é horroroso se você não sabe. É um trabalho. Então, acho que é isso, assim. Né? Não sei se te respondo também, mas obrigado pela pergunta. Então a gente vai encerrar, né, a Fafiche para o Walter agradece muito ao Edu, essa conversa, né, foi muito legal. E quem quiser, então, o Edu fica um pouquinho aqui ainda para fazer a autógrafo do Edu. Muito obrigado. Parabéns.